Né? Então, já vou falar aqui da Casa do Porto, muito agradecer aí ao Gil, né, ao Rodrigo da Casa do Porto, por estar sempre aqui apoiando o nosso evento. Hoje a gente está com um vinho aqui que eu vou ler, né, porque a gente tem que ler, né, meninas, os vinhos aqui. Então, a gente está com um vinho hoje muito legal, tá? Que é o vinho Eterno. Esse vinho é um vinho, segundo o pessoal, diz que é uma potência esse vinho, né? Então, para quem curte vinho tinto, ele tem uma extração, uma persistência sem perder a elegância. Ele é 100% tinta de touro, né? Com 10 meses de barrica, 93 pontos, né? E ele tem umas cepas com mais de 60 anos. Ele harmoniza muito bem, para quem gosta de harmonizar vinho com, né, alimentação, com carré de cordeiro, né? Então, esse vinho aí é um lançamento aqui da Casa do Porto, então já queria agradecer a Casa do Porto por estar apoiando a gente, e também agradecer a Picnic Box, né, que também sempre apoia a gente com essas tábuas maravilhosas, agradecer a Isabelle por estar apoiando aqui a nossa live de hoje. Hoje o nosso tema é imposto de renda, né, pessoa física, é um tema, né, constante nas redes sociais nessa época, no mês de abril, e nós vamos falar das modificações, as principais mudanças, e também das ferramentas de verificação. Então, essas ferramentas de verificação, nós vamos ter um convidado especial, que é o Maurício, da Conferir, que vai bater um papo com a gente, quais as ferramentas de verificação existentes, qual a importância de você ter uma ferramenta de verificação, né, dentro, na hora de confeccionar, principalmente no que tange ao fluxo de caixa e a variação patrimonial. Então, a gente vai estar recebendo as perguntas aqui no YouTube com vocês, tá? E eu gostaria agora de falar, claro, hoje a gente está aqui, só nós do Papo Teleconfraria, eu, a Tamires, que está aqui do meu lado, tá? E a Milza também, que está aqui do meu lado, né? A gente está sempre junto aqui nessas lives, mudamos um pouquinho o nosso esquema aqui, mas a gente hoje, as meninas estão juntas. Então, Tamires, Milza, deu um oi aí para o pessoal, para a gente já iniciar. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje estamos muito contentes, porque estamos as três juntas. Esse negócio de separar o grupo fica meio complicado. Mas sejam bem-vindos a mais essa live, num momento muito oportuno em que nós vamos abordar o tema de imposto de renda. Obrigada a todos os amigos, a todos os clientes e parceiros que estão nos acompanhando. E obrigada, meninos, pela oportunidade mais uma vez. Vamos para mais uma. Boa noite, pessoal. Então, como esse tema é um tema comum às três aqui, né? Normalmente a gente divide por área, que a gente mais atua, mas imposto de renda pessoa física é uma área em que todos os contadores atuam, né? Todos os contadores, na época do ano que a gente trabalha, alguns gostam mais e trabalham mais com isso, outros menos. Aí, só um minutinho, gente, que o áudio está dando um retorno aqui. Ah, tá. Aí, então, nesse tema especificamente, nós combinamos de falarmos as três, cada uma numa parte que mais se sentisse confortável, para passar essa informação para vocês de imposto de renda. Aproveitando a oportunidade de estarmos juntas as três numa live finalmente, depois de tantos meses. Então, pessoal, vamos começar. Vamos primeiro já colocar nossa próxima programação. Então, dia 6 de maio, a gente vai falar sobre SPED contábil, né? Os pontos importantes. A gente tem uma convidada especial, que é a nossa colega de profissão, Renata Santana. No dia 17/6, Tamires, quem é que vai estar com você falando da lei de falências? Luiz Paiva Neto, né? Que é um dos diretores executivos, na verdade, presidente do Pinheiro Neto Advogados. Também é presidente da TMA Brasil, a associação que fala de anual de estruturação de empresas no Brasil e no mundo, e ele estará aqui conosco para falar não só sobre o assunto recuperação judicial, mas os impactos, né, da nova lei, das novas resoluções que vieram depois da mudança da lei de falência e recuperação judicial. Um assunto super novo, né, Tamires? E também nós vamos estar falando no mês 7 da DISO, né, vamos estar aqui nós três novamente, e até com convidados aí das nossas empresas, falando um pouquinho junto com a gente aqui, né, através aí do Zoom, e transmitido para vocês. Então, essas são as nossas próximas lives, mas a gente já tem outras lives também, como em setembro, com a Viviane Selmer, né, sobre rede social, mídia, divulgação. A gente também vai estar falando sobre isso com vocês, nossos apoiadores. Bem, pessoal, eu vou pedir para o Léo me acompanhar aqui, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Dá licença, tá, meninas?
que é o imposto de renda, né? A gente fica meio experimentando ver enquanto isso. Então, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, vou ficar um pouquinho em pezinho aqui, para poder fazer os acompanhamentos com vocês. Então, alguns assuntos, claro, como a gente estava numa live que muitos contadores vão estar assistindo posteriormente, alguns empresários e pessoas, nós vamos passar bem rapidinho, que na realidade são mais lembretes. Então, realmente, a gente tem um cronograma de entrega, iniciou a liberação do programa no 5 de fevereiro, posteriormente, o prazo de entrega já foi na mesma normativa que saiu publicada agora em 2021, que é a normativa 2010. Ela também já trouxe o prazo de entrega, que a princípio seria 30 de abril. Temos aí uma aprovação, uma modificação no Senado, que foi feita aí no projeto dos deputados para a postergação em julho, e muitos contadores aí estão na esperança de ser prorrogada, né, a adequação de imposto de renda, mas é algo que a gente não tem certeza, então vai voltar. Por que voltou? Vai voltar para a Câmara dos Deputados, porque foi esquecido que a postergação das cotas, né, do imposto de renda, que foi proposta, ela só pode ser paga dentro do ano, porque é uma questão orçamentária da área pública. Né? Então, voltou aí agora para poder ser aprovado. Então, vamos imaginar aí que seja aprovado até o final do mês de abril. Isso fica muito feliz. É por uma questão de conta, gente, explicando. São 8 parcelas. Você paga primeiro em julho, não dariam 8 até dezembro. Exatamente. Então, para que o prazo seja julho, tem que mudar a quantidade de parcelas. Exatamente. E reduzir para que se pague dentro do ano até dezembro. Porque o orçamento está previsto essa receita, então ela tem que ser dentro do exercício de 2021. Bem, quem está obrigado a entregar imposto de renda, já cansamos de saber disso, mas no geral, quem recebeu rendimentos, né, tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem recebeu rendimentos isentos aí superior a R$ 40.000, quem tem bens, né, imóveis, né, acima de 300 mil também, quem teve qualquer ganho de capital no ano, tá? Quem teve condição aí de residente no Brasil em qualquer mês ou condição dentro do exercício de 2020 até 31 de dezembro, quem também tem, neste caso, o auxílio emergencial, e essa foi a grande novidade do ano. E aí eu gostaria de aproveitar e falar dessa novidade e dar uma dica bem interessante que ontem, né, aproveitar aqui, nosso amigo Juliano da Receita Federal falou, achei importante, ele tocou num ponto, né, o auxílio emergencial, ele é um benefício que é tributável, e o auxílio emergencial residual também é um auxílio tributável, porém a ajuda compensatória mensal, ela é isenta, tá? Então, a gente tem... Onde está isso, Carla? Bem, isso tudo aqui está nas leis. Então, o auxílio emergencial está na Lei 13.982, que foi de abril do ano passado, o residual, né, medida provisória 1000, que foi de setembro de 2020, e a ajuda compensatória, a Lei 14.020 de 2020, que é o isento. E ainda tem a renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, que também é tributável, que também foi efetuada por causa da pandemia, que é a Lei 14.017 de junho de 2020. Então, cabe ressaltar que são rendimentos tributáveis. Quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, Carla, mas pelo amor de Deus, está falando isso para contadores, precisa mostrar as telas? Precisa, porque muitas pessoas que não são contadores vão ver isso depois, né? Então, como fica no YouTube salvo, a gente fez questão de colocar algumas telas. Então, aqui na primeira tela, a gente vai escolher o tipo de declaração que a gente vai informar, né? E aí, um ponto novo é os dependentes. Mas o que é novo no dependente? É novo no dependente não quem é dependente, que isso a gente já sabe, mas sim a possibilidade de importação desses dados do dependente, né? Então, isso veio novo na declaração, está aí a telinha de dependentes. É importante a gente dizer para as pessoas tomarem cuidado em relação aos dependentes e alimentados, porque muita gente coloca, às vezes, dependentes de forma errônea e alimentados também, às vezes declaram em duas declarações, a do homem e da mulher, e na realidade é de uma ou outro, então deixar isso claro, às vezes muitas dúvidas disso, a gente recebe dúvidas, Carla, meu marido já colocou na dele, eu posso deduzir a despesa na minha declaração? Você tem que acompanhar, o dependente acompanha as despesas do dependente. Pode falar mesmo. Outro ponto importante dependente, as pessoas esquecem que a partir do momento que você declara o dependente, você tem que declarar a renda dele se houver. Então, tem muita gente que tem pai, mãe ou avós dependentes que são aposentados. Se você declara essa pessoa como sua dependente, você tem que declarar o recebimento da aposentadoria dela. Porque senão vai cair na malha, porque ele vai acusar que você tem um dependente que teve renda. E olha a importância disso, agora a gente com a declaração pré-preenchida, a gente consegue recuperar as informações dos dependentes, isso também é uma novidade para esse ano, então além da gente recuperar as informações, a gente pode, com a autorização do dependente,
tanto pelo ECAC, né, quanto aquela gerada no próprio site da Receita Federal, a gente recupera todas as informações. Isso é um adianto. Os fiscais da Receita Federal, a própria Receita tem divulgado muito que a tendência é cada vez mais a informação vir mais completa na pré-preenchida, né? Então, isso é uma inovação muito grande. A Receita, cada ano, tem mostrado para a gente que ela tem as informações antecipadamente, isso é para a gente ter um ponto de atenção. Então, os dependentes não deixam de estar nessa linha. E quem pode ser dependente? Bem, o dependente, um ponto importante é que você deduz R$ 2.275 por dependente do valor do imposto a ser pago. E aí, o que você precisa analisar? Faça a declaração do dependente junto ou separado? Depende, né? Você só pode deduzir R$ 2.275. Vamos analisar as despesas, em primeiro lugar, desse dependente e a renda, né? Se ele não tiver receita nenhuma, ok, como a Milza falou. Mas se ele tiver receita, você tem que simular. Então, a gente sempre sugere, né, para fazer as simulações, para analisar se você vai declarar em conjunto ou separado, isso devido ao valor que vai ser deduzido por dependente. Em geral, o dependente vai ser o cônjuge ou companheiro, que tem a união estável, filhos ou enteados de até 21 anos, né, de qualquer idade, quando forem incapazes, ou até 24 anos se estiverem cursando ensino superior, né. Você ainda tem aquela questão dos parentes, né, irmãos, netos, bisnetos, até 21 anos, né, desde que você tenha guarda judicial, ou outros menores que você crie ou eduque. Então, no geral, são pessoas as quais dependem de você financeiramente, e quando não tem nenhum parentesco, você tem a guarda judicial autorizada aí pela justiça para tomar conta dessas pessoas. A gente pode colocar qualquer pessoa como dependente? Não. Você tem que seguir a regra da Receita Federal. Vale lembrar também que pessoa incapaz, segundo a própria Receita, entra na categoria dos menores de 16 anos, né? E ainda aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm discernimento, não têm condição de viver na sociedade de forma sozinho, né? De forma isolada, né? Independente. E aí, por isso, ele se torna dependente de alguém. A gente ainda pode falar do cônjuge, que ele pode ser declarado como dependente, né? Filhos do seu casamento ou de suas uniões estáveis, e parentes também, inclusive falecidos em 2020, tem uma observação que a Receita colocou, que se você possuir algum parente que faleceu em 2020, você tem que analisar o critério de dependência, né, dessa pessoa e verificar aí a declaração dela lá, que vai ser entregue no ano seguinte. E lembrar também um ponto muito importante, meninas, né, a questão do falecimento, que veio aí a declaração de espólio, e agora veio a sobrepartilha, né, que antes a gente tinha que ficar retificando. Então, a Receita Federal também facilitou a nossa vida. Bem, você pode, vale ressaltar também que a questão dos dependentes, principalmente aquelas que é em juízo, você tem aqueles que são, por exemplo, uma separação, um divórcio, você fica com a guarda do seu filho, e aí a sua esposa, ela pode ter direito, se ela ficar, por exemplo, se não ficar com você, ficar com a sua esposa, ela ainda pode ter direito à pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia, ela também pode ser aí deduzida. Então, a gente tem que se atentar para isso. Tem muitas pessoas que não declaram corretamente a pensão alimentícia. Aí você vai falar, Carla, mas isso é um assunto bobo. Talvez para nós, contadores, que fazemos a declaração todo ano, sim. Mas para muita gente, o contribuinte normal, que não tem um conhecimento da legislação, não é um assunto tão simples assim. Por isso que a gente sempre indica, procure um contador de sua confiança, né, meninas? Procure alguém que te auxilie, que te explique, né? E muita gente hoje ainda não sabe que você tem a declaração pré-preenchida. Uma pergunta que é muito feita é, a gente vai fazer a declaração simples ou a declaração completa, né? Então, para a gente escolher o tipo de declaração a ser efetuada, a gente tem que ter algumas informações. A primeira delas é todos os gastos que você teve no ano. E lembrar que o desconto da simplificada, ela é de 20% sobre todos os rendimentos tributáveis, né? Então, não importa qual rendimento. Então, ou seja, todos os rendimentos tributáveis na simplificada você tem um desconto de 20%. Então, o que você tem que analisar? Por exemplo, é indicada essa declaração para o contribuinte cuja despesa dedutível, no total, ela simboliza 20% das receitas tributáveis, ou cujo rendimento tributável seja no ano no máximo 16 mil. Carla, mas se o rendimento tributável no ano no máximo 16 mil, eu tenho que declarar o imposto de renda? Tem, né? Porque se você tiver outros rendimentos, como, por exemplo, distribuição de lucro, que é os isentos, poupança, né, indenizações, são rendimentos não tributáveis que, se superarem o valor de 40 mil, você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, né, meninas? Então, a gente precisa se atentar para isso. Um exemplo, se a sua renda em 2020 foi de 10 mil, você vai deduzir R$ 2.000, por exemplo, que é o valor correspondente a 20%.
no modelo simplificado. Então, você tem que analisar se as suas despesas são superiores a esse valor. Se as suas despesas dedutíveis forem superiores a esse valor, você vai fazer a completa. E como que a gente olha isso, Carla? A coisa mais importante para nós, contadores, é quando você, contribuinte, vai nas nossas empresas e entrega toda a documentação. Então, para analisar questão de dependente, se é completa ou se é simplificada, a gente precisa dos documentos. E aí a gente elencou vários documentos que são de extrema importância para você declarar o imposto de renda. E toda vez a gente ouve os contadores reclamar o seguinte: caramba, o cara vai na minha empresa 10 vezes levar documento picadinho. Então, uma hora ele leva parte do informe de rendimento, outra hora ele leva os extratos, outra hora ele leva o documento de venda do imóvel. E aí parece que a declaração não acaba nunca. E em momento de pandemia, as pessoas estão muito preocupadas com esse prazo. E vale ressaltar que muitas pessoas são idosas, né? Ou seja, tem dificuldade de fazer as coisas pela internet, tem dificuldade de digitalizar o documento, tem dificuldade até de ter um instrumento para isso, para mandar para o seu contador. Então, por isso, a ansiedade de muitos contadores na postergação do prazo. Que documentos que eu tenho que levar? Então, eu tenho que levar nome, grau de parentesco, CPF, nascimento dos dependentes, endereço de preferência atualizado, né, para você já atualizar lá no cadastro. A pré-preenchida, você não vai ter esse problema. Cópia completa da declaração do ano anterior, né, de pessoa física. Então, você chegou na empresa do seu contador pela primeira vez, essa é a documentação que você tem que levar. Dados da sua conta para restituição ou para pagamento das cotas, ou se for à vista. A sua atividade profissional que você exerce, né, atualmente. Se aplicável em todas as informações de bens móveis e imóveis, tá, que você tenha. Para os imóveis, importantíssimos, dados do cadastro desse imóvel, como IPTU, registro no cartório, ou até o instrumento de compra e venda, quando você ainda não quitou, não está no seu nome. Para veículos, o Renavan, você precisa, se são coisas recentes, a Receita Federal cada vez mais vai incluindo também informações para evitar a ocultação de bens, que muitas pessoas... eu até vi ontem uma pergunta durante a live lá do pessoal da Receita Federal, e o pessoal falava bem assim, tem uma variação patrimonial negativa. Qual era a pergunta da pessoa? Carla, eu tenho um bem, vendi um bem que não estava na minha declaração. Se não estava na sua declaração, você fez a aquisição dele com alguma renda, que você possivelmente não declarou. Então, é muito importante que você tenha ciência de que todos os bens precisam ser declarados. E cada vez mais a Receita coloca informações que são obrigatórias para cadastro desse bem, como o Renavan, por exemplo, do veículo. Né? Com isso, ela consegue identificar se ele realmente está no seu nome, se ele está financiado ou não. Para contas correntes e aplicações financeiras, CNPJ, ou seja, os extratos dessas aplicações, os informes de rendimento dessas aplicações. Para quem declara dependente junto da sua declaração, os informes de rendimentos e a mesma documentação dos dependentes, ok? Todas as receitas e as rendas, ou as rendas que você recebeu no ano de 2020, como doações, herança, pensão alimentícia. Se você faz carnê-leão, como, por exemplo, a área médica, por exemplo, o pessoal de cartório, né? Os dados desse carnê-leão para importar para o seu imposto de renda. Todos os informes de rendimentos fiscais, como, por exemplo, aqueles que você comprova a compra e venda de imóveis. As empresas entregam a DIMOB, e ela normalmente manda para os contribuintes um informe de rendimentos do ano. O que esse informe de rendimentos trata? Ele coloca o valor que você pagou no exercício. É esse valor que você vai declarar no seu imposto de renda. Todos os recibos ou notas referentes a seguro-saúde ou plano de saúde. Todas as despesas médicas, odontológicas, despesa com educação, comprovante de previdência social. E vamos ressaltar um ponto, a gente está num ano extremamente atípico, com pandemia, o segundo ano, infelizmente, e a gente está tendo um pouco de dificuldade de conseguir toda essa documentação, meninas, das empresas, né? Sim. E a parte que você falou dos idosos é muito importante, porque os idosos vão aos bancos ainda, gente, buscar documento. Eles não têm aquela... muitas vezes não tem um conhecimento de tirar um informe. O acesso, né? Na internet. Não tem um acesso, tem dificuldade, né? Então, a gente ainda recebe muito documento físico e tem documentos que têm dificuldade, as empresas ou as pessoas têm dificuldade de pegar esses documentos com o banco fechado, sem gerente lá, e ainda tem documentos desses que realmente não estão disponíveis na internet. E vale ressaltar, Milza, que a gente já não recebe mais tanto correio assim, igual antes, né? Lógico. Antes você tinha extrato do banco que vinha pelo correio toda hora, você tinha um monte de situação, a gente não recebe. Então, muito importante você ter essa documentação toda, recibo de doações que você efetuou, né? Recibos aí
se você tiver documentos relacionados a dívidas, informes e documentos de ônus contraídos no exercício, documentos referentes à renda variável, a Tamires vai falar um pouco disso também, em relação a quem vai tratar com ações, as notas de corretagem, né, quem trabalha aí com renda variável, é muito difícil conseguir essas notas de corretagem das operadoras, gente, é uma luta, porque a pessoa não consegue entender aquilo que você precisa, né, que é o rendimento e imposto de renda, tem que declarar todas as ações, juros sobre capital próprio, então muita coisa que tem que ser declarada, precisa de informações que quem te fornece a informação não tem conhecimento, inclusive, da importância que é essa informação. Quer falar, Tamires? Tem umas perguntas aqui já. O Felipe Co faz uma pergunta sobre o prazo do imposto de renda, se ele foi prorrogado, você já falou, né? Isso. O porquê que ainda não foi, né? Felipe, a gente, bem, obrigado por estar assistindo a gente, o prazo, ele está para ser prorrogado. Nós não podemos confirmar a prorrogação, porque ela saiu do Senado, ela saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado. O Senado fez um ajustezinho e voltou para a Câmara dos Deputados. Mas a gente espera que até o final do mês isso esteja sendo aprovado. Isso. Luiz Augusto Bellini fala que, na nossa opinião, qual a grande novidade ou alteração na declaração desse ano, comparando com o ano passado? Acho que a gente pode falar no final, né? Podemos. A gente vai falar daqui a pouquinho. A gente já mostrou duas novidades, né? Já falei duas. Uma delas é em relação aos dependentes, a questão da importação automática dos dados e vinculados, inclusive, a dados com rendimentos, né? Com procuração. Outra dela em relação à questão da sobrepartilha, que também é uma novidade para esse ano, e o auxílio emergencial, tá? O auxílio emergencial. Então, a gente vai tratar, já falamos 3 novidades para vocês, e a gente vai tratar de outras também, tá? Os problemas mais comuns que a gente vê no imposto de renda são relativos aos gastos. Então, muita gente não tem a comprovação correta dos gastos de educação e tem uma interpretação equivocada do que é gasto de educação. Então, eu coloquei aqui para vocês, mas essa apresentação ela vai estar toda disponível, tanto no site da Tasso, com da Expertise, quanto no YouTube, né? E quem quiser depois pode entrar em contato com a gente nos nossos contatos que nós vamos passar no final e pedir também aqui o PowerPoint. Gastos com saúde, tem muita dúvida. Eu recebi várias perguntas lá no programa Acontece, por exemplo, que a gente tem o bloco, Tasso, referente a dúvidas de quem é acima de 65 anos, quem tem doença pré-existente, quem tem doenças graves. Então, tem muita dúvida em relação a isso. Vale a leitura, né, com detalhe. Então, normalmente a gente está acostumado a gasto com saúde, ser o quê? O plano de saúde, só que você também tem recibos médicos que você tem durante o ano. Uma pergunta que me fizeram essa semana foi, Carla, a gente gasta todo mês o plano de saúde, mas aí eu fui no médico, paguei as consultas e o plano de saúde me reembolsou. Ora, se o plano de saúde reembolsou, não é um gasto dedutível, porque você recebeu o seu dinheiro de volta. Mas eu recebi só 80% do valor, então você só pode deduzir 20%. Então, muito cuidado com isso, às vezes você quer dar pernada no leão, o leão é esperto, gente, né? Fique ligado nisso aí, porque o plano de saúde... Inclusive, quando lança lá no sistema a parte do plano de saúde, por exemplo, ele tem parcela dedutível para você lançar se teve reembolso de alguma coisa. E tem uma outra situação mesmo em relação ao plano de saúde. Tive uma dúvida hoje sobre isso. Carla, sou sócio da empresa, até ano passado vinha no meu Prolabore a dedução do plano de saúde, ou seja, corretamente, né, para não ser considerado Prolabore o valor do plano de saúde. Então, aumentou o Prolabore, né, a empresa, do sócio, diretor, e ele vinha até 2019 descontando ali aquele gasto com o plano de saúde, porque a empresa pagava. E aí muita gente fala mesmo, meu Deus, você não pode pagar o gasto do plano de saúde do sócio porque é indedutível. Eu também concordo, está na lei, a gente entende. Porém, para você fazer um plano de saúde de funcionário, eles quase obrigam a gente a fazer dos diretores. Você tem que ter quantidade de vidas, né? É uma loucura. Então, por exemplo, o cara mudou a regra. Eles deixaram de ser diretores, né, passaram a ser só sócio, acionista, e aí ele fez a pergunta, agora o meu plano de saúde a empresa está pagando, mas eu percebi que no meu informe de rendimento não veio aquele valorzinho do plano de saúde lá embaixo, e agora, não vou deduzir ou foi um erro da DIF? Não foi um erro não, você não pode deduzir, porque na realidade a empresa pagou e você não reembolsou para a empresa o valor, então além de ser uma despesa indedutível para a empresa, e se ela for lucro real pagar imposto, ainda você não vai poder deduzir do seu imposto de renda, porque você não reembolsou para a empresa. Então parece simples, mas não é, né? Então a gente sempre fala que a declaração de imposto de renda é detalhes que merecem muita atenção, principalmente nas deduções. A gente tem a previdência privada, que a gente tem o PGBL e o VGBL, muita atenção, qual dos dois você está informando, qual dos dois o seu cliente tem. Atenção aos saldos anteriores, é muito comum o cliente mudar da previdência de um período para o outro, ou mudar de aplicação de um período para o outro. Então, as despesas dedutíveis, em geral, são essas. A dedução do imposto, a gente tem os dependentes, como a gente já falou, que o valor não mudou,
continua 2.275, até porque a tabela do imposto de renda também não mudou, tá? As doações, importantíssimo, gente. A gente perdeu a oportunidade, a gente perdeu a oportunidade, mas a gente tinha que ter feito uma live só sobre FIA e Instituto do Idoso, né? A doação para os idosos. Então, você pode deduzir do seu imposto de renda, né? 6% aí, destinar 6% do seu imposto para as doações aí para o FIA. Isso. Quer falar, Mills, um pouquinho sobre isso? Eu acho importante falar. Então, gente, o que acontece? Esse 6% do FIA, as pessoas acham que podem pegar o valor que vai pagar de imposto de renda e não pagar 6% e fazer uma doação. Não é assim que funciona. Primeira coisa é que esses 6%, 4% deles só tem que ser doados durante o ano de 2020. Você não pode doar quando faz a declaração no ano seguinte. Só 2% é que você pode doar no ano seguinte, quando você faz imposto de renda. Tá? Então, se você não fez nenhuma doação durante o ano de 2020, deixou para fazer em 2021, só pode fazer 2% depois. Outra coisa, você doa para o FIA, que é um fundo da infância e juventude, e você não escolhe a instituição que você vai doar, você doa para o FIA. Então, ou você escolhe a esfera, né? A esfera, municipal, estadual ou federal, mas você não pode falar, eu quero doar para essa instituição, eu vou doar aqui para a PAI, aí vou pegar minha doação da PAI e vou deduzir como FIA. Não, não é assim, tá? Então, tem que procurar o FIA fazer a doação correta para o FIA. Importante, gente, disso aí, é que assim, a gente precisa conscientizar as pessoas, eu acho que isso é um trabalho de nós, contadores, de que você vai pagar o imposto de renda de qualquer jeito, gente. Isso já vai sair o dinheiro do seu bolso. O que muda é a definição, a destinação que você dá. Só código, né? Só mudar o código. Muda o caminho, o dinheiro vai para um lugar, vai para outro. O importante, se você, durante o ano de 2020, fez uma doação de R$500, que daria, por exemplo, mais ou menos 4% do seu imposto do ano, vamos supor, você só vai receber esses R$500 de volta quando você for receber a sua restituição de imposto de renda. Então, você tem que desembolsar os R$500, tá? Para você receber esse R$500 de volta quando você fizer a sua declaração de ajuste e fizer o recebimento e a Receita Federal devolver para você a restituição. Então, não é uma questão de você deixar de pagar para o governo para doar. Não, você doa, depois, quando vê a sua restituição, você recebe de volta. E só para as pessoas que vão assistir a gente posteriormente entenderem. Por que é importante doar, gente? Bem, para você não vai fazer diferença nenhuma essa doação, porque você já ia pagar o imposto de qualquer jeito. Mas você beneficia instituições que são carentes desse recurso. E olha que legal, as instituições têm dificuldade de fazer esse cadastro nas prefeituras. Então, a instituição ela vai à prefeitura, existe uma secretaria para isso, que é a Secretaria normalmente Social, aí ela faz a inscrição no município, o município recebe essa verba e destina, e o município tem que destinar isso até o final do exercício. E muitas vezes o município não consegue porque não tem instituições cadastradas, e olha que coisa, tanta gente precisando e não tem instituição que se cadastra em determinados municípios. Então, o que a gente dá a dica? Você, instituição, se cadastra no seu município para você receber a doação do FIA ou do idoso. E se você já tem o cadastro, coloque os seus projetos para que você receba essa doação, para que o município não tenha que devolver esse dinheiro para a Receita Federal, porque se ele não fizer essa destinação, ele vai devolver para a Receita Federal. Então, olha que importante, quantas pessoas você pode ajudar. E, claro, você pode ajudar instituições do seu município, que é do seu lado, que você vê a coisa sendo efetuada, você pode ajudar instituições estaduais, que você também consegue enxergar quais são, e você consegue ajudar instituições federais. Então, você pode optar qual é o nível de instituição para você fazer a doação. Está aí o campinho do imposto de renda, né, que você é a telinha. E quais as novidades que quem perguntou, Tamires? Felipe Com perguntou e o Luiz Augusto Bellini. Beijo, Bellini. Boa noite. Então, Bellini, olha só, quais são as novidades para esse ano? Bem, primeiro a gente sempre fala, né? Informar o seu e-mail e número de celular. Mas, Carla, já tinha isso lá, né? Então, já tinha isso lá. Já tinha, mas aí agora, né, a gente vai ter que informar isso. Então, agora é obrigatório. Exato, agora é obrigatório. O spoiler sobre partilha, que a gente já falou, o que é sobre partilha? A melhor parte da novidade é essa. Porque dava muito trabalho antes. Dava muito trabalho. Então, aconteceu uma sobrepartilha no ano de 2020, já tem o campo agora, né? E a gente pode já ajustar isso na própria declaração do exercício. A parcela isenta de proventos, né, da aposentadoria para maiores de 65 anos, também já veio lá
isso claro, de forma bem simples, a gente já consegue agora identificar, você não tem que ficar fazendo conta, já sai lá automático. A declaração pré-preenchida com os dados dependentes, como a gente já comentou, devolução do auxílio emergencial. Nossa, essa novidade é uma novidade que dói no bolso, meninos. Porque essa novidade é aquela que a guia já sai prontinha, né? No início, muita gente talvez essa tenha sido a maior. Essa tenha sido a maior novidade. E aí, gente, vale sempre lembrar, né? Desde o ano passado, com o nosso projeto aqui, desde agosto, não é isso, meninos? Desde agosto, foi a primeira? Desde agosto, a gente sempre vem falando, né? De várias situações, de vários temas, e a gente sempre faz questão de falar de dezembro, que a gente tem aqui o Walter Leno, tinha aqui o Bispo, a gente sempre veio falando, né? A questão dos bons contribuintes, das pessoas que têm a consciência e a ciência do que ela tem direito e do que não tem. Então, muitas pessoas pegaram auxílio emergencial em nome dos dependentes, né? Só que não contavam com as informações pré-preenchidas, que a Receita Federal tinha a ciência de quem tinha o direito ou não. Só que como tudo foi muito rápido, né? Então, aí não deu tempo da Receita também dizer, olha, lá na frente você vai ter que prestar conta se você não tiver esse direito. E aí, no início, quando saiu isso, gente, foi uma loucura, o pessoal tudo contra, mas está certo. E aí fala, mas Carla, é uma receita retributável, mas veja, só vai pagar o tributo quem não tinha direito de receber. Porque quem tinha o direito efetivo de receber, ele não dá rendimento tributável dentro da linha dos 20 e poucos mil reais. Então, vejam, não tem nada de errado nisso, o governo fez certinho. E pelas apresentações que a gente tem visto, tanto aquela nacional da Secretaria da Receita Federal de Brasília, quanto a do Juliano ontem, por exemplo, aqui no Espírito Santo, foi dito, né, em torno de 3 milhões de brasileiros receberam indevidamente o auxílio emergencial. Eu nunca vi tanta gente assustada por ter feito algo errado como a gente viu agora. Essa foi a verdade. Isso é uma prova de que a gente realmente não pode vacilar nem na orientação e nem nos nossos atos em relação a essas questões governamentais, como em nada na vida, né? Mas principalmente saber que as informações estão de fato todas rastreadas, visualizadas e controladas. Então a Receita provou a eficiência deles, apesar da enormidade de críticas que esse incentivo recebeu lá no início por uma questão de desorganização da operação, quem ia recebendo que não ia, que quem ia para a fila para receber esse dinheiro estava aglomerando, enfim. Apesar das críticas pandêmicas, né, a gente viu que no final de tudo a eficiência... eram 3 milhões de pessoas aglomerando desnecessariamente. Exatamente. Então, a gente viu a eficiência do fisco em relação a isso, né? E eu acho que está certo mesmo, minha opinião pessoal, acho que, e eu acredito que seja, espero que seja de todos os profissionais contábeis, né, que quem não tinha direito de receber tem realmente que devolver. E o detalhe é que não existe parcela, né, para devolver, né, no ato, né, já sai a guia lá preenchida. Achei massa isso. A devolução... Guia assusta qualquer pessoa, né, guia de multa, guia de reembolso. Restituição por meio de contas pagamento, foi uma novidade também. A mudança da Caixa Econômica, né, da conta da Caixa Econômica, da numeração, vinha dando alguns problemas, e eles conseguiram, junto à Caixa, regularizar isso, e as informações aí de criptoativos, que a Tamires vai falar disso já, tá? O auxílio emergencial, os valores recebidos do auxílio emergencial, como eu já comentei, eles são tributáveis, né? Eles foram regulados aí pela Lei 13.982, como eu já comentei no início, tá? E devem ser declarados como tal na ficha de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Inclusive, deixa eu só pegar a colinha aqui que eu peguei com o meu amigo Juliano. Um beijo, tá, Juliano? Você vê beijo, que eu sou Juliano, pessoa, muito obrigada. Você sabe que eu sou uma pessoa que estou aqui só... Já que está mandando beijo para as pessoas, tem que mandar para as pessoas aqui, ó. Gustavo Miranda, nosso conselheiro amigo, está aqui. Walter Leno, um beijo para vocês. Também temos o Ademir, né? Também mandar um beijo para os meus alunos da Faculdade Pio XII que estão nos assistindo. Beijo, Caroline, Claudemir, Joyce, né? E também temos o Luiz Fernando Nóbrega nos assistindo aqui. Que legal. Beijo, Luiz. Luiz, lá de São Paulo, um especialista em compliance, atuando fortemente em compliance em LGPD aí no Brasil. É um parceiro nosso aqui de trabalho, também um parceiro do CRC, né, Carla? Agora eu vou deixar a Carla falar que já foram muitos beijos. Então, aí, olha só, o CNPJ que vai fornecer, primeiro, né, você vai tirar isso lá no DataPrev, né,
E aí você vai, o CNPJ vai ser o 05 526 783 003-27, auxílio emergencial Covid-19. Então, você consegue pegar todas as informações do auxílio emergencial, tá? Lá na DataPrev, no Ministério da Cidadania. Então, veja que o programa, essas novidades que tem no programa do auxílio emergencial, todas elas estão lá, né, no programa do Imposto de Renda. Quando você clica em auxílio emergencial, ele já aparece. Isso. O CNPJ já aparece onde você tira. Então, no início foi muito complicado, a gente é muito ansioso para fazer, né, as coisas, e a gente acaba não observando que a informação está ali, prontinha, à nossa disposição. O informe, ele já está disponível na página da empresa, né, que eu acabei de comentar, a DataPrev, na internet. O Conselho Federal de Contabilidade orientou as pessoas, tem mandado orientações, essas orientações vinculadas até a uma orientação da Receita Federal, que ele tem que lançar como rendimento tributável, né? Porque ele é um rendimento tributável, está claro isso no programa, e deve preencher com o CNPJ que foi disponibilizado pela própria Receita. Quem recebeu rendimentos tributáveis superior a 22.847 no ano calendário de 2020, infelizmente, vai ter que devolver aos cofres públicos o auxílio emergencial recebido indevidamente, ok? Vale lembrar, né, que a gente tem essa devolução do auxílio emergencial, ela tem que ser efetuada através de pagamento de um DARF e ela é efetuada de uma única vez, tá? Ou seja, você não consegue ir lá e parcelar. Muita gente tem perguntado, posso parcelar, Carla? Mas deu 3 mil e pouco para devolver, entendeu? Tem que fazer Poxa, eu não sabia que o do dependente ia. E tem gente que faz a pergunta assim, eu posso então não declarar o dependente? Porque já foi lá, já fez a simulação e já viu que tem um valor lá. Eu falei, olha, tem coisas na vida que você não pode dizer que sim. É melhor não omitir. É melhor não omitir. Porque quem te garante que a Receita não vai emitir uma notificação automática depois e te autuar? E eu posso, assim, dar uma outra opinião pessoal? Gente, aproveite que a sorte é que não tem um processo criminal, né? Porque você cometeu um crime, né? Você aproveitou de um recurso público que não tinha direito. Então, assim, por enquanto a gente só tem que devolver via DARF, né? Então, vamos fazer as nossas devoluções e seguir a linha aí em diante. Bem, os DARFs para devolução pode ser impresso no meio do menu da declaração, isso aí é normal, tá? Da devolução do auxílio emergencial. Tá prontinho lá. Tá, prontinho. E a Receita Federal não envia, muito importante, e-mail solicitando fornecimento de informação para o contribuinte. Receita Federal não envia e-mail solicitando seu telefone, seu endereço, nada, tá? Ela não envia, é porque fonte cadastral, porque ela já tem, já está no ambiente dela, então é por isso que ela não envia nenhum tipo de e-mail te pedindo isso. A sobrepartilha, que foi a novidade, né, nessa declaração, a gente pode enviar essa informação sem ter que retificar a declaração final de espólio, isso foi ótimo, como o Tamires falou, dava trabalho, né, por isso na ficha de espólio você tem que ir lá e marcar que tem uma sobrepartilha e ele vai abrir para você colocar as informações dessa sobrepartilha. Isso foi muito bom. Então, coloquei aqui a tela para vocês, para a gente ver onde que aparece isso. A parcela isenta de proventos de aposentadoria para maiores de 65 anos, muita gente está enquadrada nessa situação, então informar os proventos de aposentadoria, né, essa questão aí de reserva remunerada, reforma e pensão, para os declarantes acima de 65 anos. Então, a gente sempre tem que informar lá em rendimentos isentos não tributáveis até o limite da parcela, que também foi um fato novo, que ele já vai calcular isso automático agora, antes de ficar fazendo cálculo na mão. Agora é pronto também. Muita gente nem fazia essa conta e depois recebia divergências de informações e notificações. Toda aquela documentação que a gente falou que vocês têm que ter, ela fica ali guardadinha para a gente na Receita Federal, né? E o ideal é você guardar essa documentação de 5 anos mais um, são 6 anos, né? Para que você, em caso de fiscalização, você tenha como comprovar. Como tudo hoje é meio digital, gente, faz uma pastinha, grava isso, entendeu? Dentro do seu arquivo aí, na sua empresa, para que você não tenha problema, tá? Para que você consiga prestar informação. Agora eu vou passar para a Tamires, né? Que a Tamires adora esse assunto, vou passar para ela. Mas, Tamires, só que... Não, depois que for passar a luz, eu passo para você. Então tá. Bom, essa live aqui é um negócio muito democrático, né? Porque as duas que bebem mais e eu que como mais. Então, eu estou aqui no meio, não é porque eu sou a segunda pessoa a falar, mas porque a tábua de frios da Piquenique está aqui. Elas sempre falam isso para no final da live falar que eu só como. Ela né? só come. Mas se vocês escutarem um barulho de um microfone, assim, crote, sempre tá a Tamires está comendo.
Mas eu também queria dizer que esse vinho é muito bom, ele inclusive me deixou alegre rápido, então tomem com cuidado, tá? Enquanto Carla falava, deu para aproveitar bem, esse vinho realmente muito bom. Bom, boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, assim como eu gosto sempre de cumprimentar, mais uma vez todos aqui. Mais alguns alunos estão participando aqui da live, muito obrigado. Hoje seria a nossa mentoria na disciplina de estágio supervisionado na Faculdade Pio XII, mas eu convidei os alunos para participarem dessa live conosco. Então, nós vamos falar de criptoativo, é um assunto que eu gosto bastante, tudo que envolve tecnologia e tudo aquilo que precisa ser desmistificado, eu gosto de falar também. Então, o que são criptoativos? Né? Criptoativos, criptomoedas, Bitcoin. Né? Os criptoativos, eles são moedas virtuais, eles são considerados, né, aos olhos do fisco, como ativos virtuais, ou seja, algo intangível que foi contratado de forma virtualizada, em ambientes virtuais, em plataformas de aquisição desses ativos. Né? Os criptoativos, eles tornaram-se muito conhecidos, sobretudo o Bitcoin, que é uma espécie de criptoativo, ficaram muito conhecidos em alguns escândalos nacionais sobre operações da Polícia Federal em cima de pirâmides financeiras. Então, a história do Bitcoin, ele nasce no Brasil de uma forma muito alavancada e muito assustadora, quando foram anunciados nacionalmente nas redes de comunicação de que algumas empresas praticavam operações de pirâmide financeira com a utilização de promessa de ganhos financeiros com criptomoedas, com bitcoins. Ou seja, você aplicava X reais em uma operação e tinha uma promessa de ganhos, uma vez que essa exchange, essa empresa disfarçada de corretora virtual, ela fazia com que seu dinheiro rendesse alguns %, muito acima do que o mercado financeiro e de capitais brasileiro pratica, e aí com essa oferta desenfreada de ganhos, elas foram acusadas e confirmadas em muitos crimes como pirâmides financeiras, se utilizando de criptoativos, se utilizando de moedas virtuais, principalmente o Bitcoin, que é uma das moedas mais faladas no mercado. Pode passar aí, Carla? Está aqui. Então, qual foi o grande problema da criptomoeda e do criptoativo? Porque existe uma diferença entre criptomoeda e criptoativo. Mais na frente eu vou falar como que você pode transformar um ativo através da aquisição dele por criptomoeda. Então, lá na frente, quando eu for falar da tokenização imobiliária, por exemplo, que é mais um desafio que nós contadores temos para os próximos anos nas declarações de imposto de renda, como que ele precisava ser regulamentado para que não só resolvessem os problemas das aquisições de criptoativos no Brasil, que não estavam sendo assistidos por regulamentações federais, CVM e tudo mais, mas também por conta da própria declaração do imposto de renda que se fazia necessário. A criptomoeda, ela tem uma particularidade muito diferente, ela é muito diferente das moedas que nós estamos acostumados, como o real, como o dólar, como o euro, que são moedas regulamentadas no nosso país, porque ela começa sendo uma moeda descentralizada. O que é uma moeda descentralizada? E eu preciso falar disso, porque você, como contador, precisa entender por que você está declarando isso. Por quê? Porque toda origem, todo bem adquirido, ele tem que ter tido uma origem declarada. Ou você declara na origem, ou você declara na aquisição, ou você declara depois que o bem foi transferido para o seu nome no ano seguinte, e por essa razão que existe declaração de ajuste anual. Né? Então, o problema da criptomoeda é que não existia regulamentação. Lá nos anos de 2017 e 2019, teve um boom das questões do Bitcoin, não só porque tinha os escândalos das pirâmides financeiras, mas principalmente porque o Bitcoin alavancou-se muito no mundo em termos de valor. Ele valorizou muito e houve uma circulação monstruosa no mundo de aquisições da moeda Bitcoin. Né? Então, começando pelo fato dela ser uma moeda descentralizada, significa que ela não é emitida por nenhum órgão governamental, ela não é emitida por um banco, ela não é assistida pelo governo brasileiro e nem governo nenhum. Né? Então, ela sendo descentralizada, ela traz um segundo ponto. Ela precisa trazer uma margem de segurança para o adquirente desse ativo, desse criptoativo. Ou seja, quando eu compro um Bitcoin numa rede online, eu não consigo dizer ali que eu, Tamires, estou comprando e nem que eu estou vendendo essa moeda para Milza ou para Carla. Apenas tem um código em que eu de forma virtual, eu virtualizei a minha pessoa, eu me transformei num código e ali eu adquiro essa moeda ou vendo essa moeda.
Isso é feito, no segundo ponto que diferencia do real, por exemplo, é que essa moeda está sendo assistida e registrada por uma plataforma blockchain. Então, nessa plataforma blockchain, ali você consegue identificar quando e quanto e em quanto de valor essa moeda foi operacionalizada ali no ato, mas não quem comprou e não quem vendeu. Então, essa é uma grande diferença dela não ser uma moeda centralizada. O Banco Central não consegue visualizar essa operação, e muito menos a Receita Federal, né? E o terceiro ponto, que ela é uma moeda que ela não é cambiável, né? Você está aqui comprando essa moeda hoje em real, mas você pode vendê-la lá na Alemanha, pode vendê-la lá na Itália, pode vendê-la lá em Londres, por um adquirente lá neste país que vai adquirir ela por um câmbio em euro, por exemplo. E aí que entram os grandes gargalos de se regulamentar não só a moeda, mas as formas de declaração dessa moeda no nosso país. Então, nós, em termos de regulamentação, nós continuamos sem regulamentação no que tange o aspecto, eu não consigo sair com um Bitcoin no bolso e comprar pão na padaria. Eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo, com o cartão da plataforma ou da corretora que eu tiver adquirido lá no exterior, esse Bitcoin, chegar lá, por exemplo, num congresso, como eu fui em São Paulo em 2019, Carla e Mills, um congresso chamado Fórum Blockmaster, na verdade, que falava de todas as operações tecnológicas no mundo, principalmente com moedas criptografadas, com criptoativos. E aí, quando chegou no intervalo do evento, a gente foi comprar cachorro-quente e o menininho do cachorro-quente aceitava o pagamento do cachorro-quente na maquininha de Bitcoin. Por quê? Porque você tem que ter um cartão em que você possa pagar essa operação com Bitcoin. Ah, Tamires, então eu posso gastar Bitcoin no Brasil? Posso, desde que a pessoa que recebeu o Bitcoin seja uma pessoa física, não seja um fundo de investimento, não seja uma corretora, e que ele gaste esse Bitcoin dele com alguma outra operação que também possa recepcionar Bitcoin. Logo, pela lógica, eu não consigo trocar Bitcoin por real. Eu posso considerar que o Bitcoin que eu comprei por $1.000, ele vale X reais hoje aqui no Brasil. Mas eu não consigo comprar um Bitcoin e trocar por um pão de sal, por exemplo. Então, por isso que a gente fala que a moeda Bitcoin, a criptomoeda, ela não é regulamentada, porque a CVM não consegue assistir e nem monitorar as operações em redes em que esse criptoativo tem sido vinculado. Porém, a Receita Federal precisava regulamentar isso. E aí, o que a Receita regulamentou vem em desencontro com o que o Banco Central, a CVM, por exemplo, falava. Porque a CVM emitiu uma nota em 2018 dizendo que as corretoras estavam proibidas de operar com Bitcoin em seus registros nacionais, ou seja, uma corretora registrada devidamente na Receita Federal do Brasil, ela não pode operar com aquisição e venda de criptoativos, seja Bitcoin, seja Ethereum, seja Amazônia Coin, seja Tamires Coin, seja Texcoin. Porque qualquer um pode criar uma moeda online, a gente pode fazer uma live só disso, né? Então, qualquer criptoativo criado no Brasil ou criado fora do país, ele não pode ser comercializado no Brasil. Agora, eu, Tamires, pessoa física, posso adquirir esse criptoativo numa plataforma do exterior e posso fazer o uso que eu quiser aqui dentro do Brasil, desta moeda. Pois bem, então, para isso, a Receita Federal teve que regulamentar em 2019, em agosto de 2019, de fato, efetivamente começaram as obrigações em relação às comunicações para a Receita Federal no que diz respeito à aquisição e ganhos de capital de criptomoedas. Então, a Instrução Normativa 1888, de 7 de 2019, de 7 de 5 de 2019, ela fala que as exchanges, ou seja, aquelas operadoras de criptomoeda no país que adquiriram criptoativos fora do país, né, elas deveriam, por obrigação, comunicar à Receita Federal sob pena de multa no mês subsequente à operação de que a Tamires, por exemplo, através daquela exchange, tinha adquirido X reais em criptoativos, seja Bitcoin, seja Ethereum e qual for a moeda que eu tenha adquirido. Essa vigência passou a existir a partir de agosto de 2019, ou seja, em setembro de 2019, as exchanges já poderiam ser autuadas caso essas comunicações não fossem feitas devidamente. Por que isso? Porque em 2020, a Receita Federal já cobrou a declaração, não só das aquisições e das vendas das exchanges, mas sim o saldo acumulado em 31 de 12 de 2019 dos valores dos criptoativos que o contribuinte teria. Como que ela fazia isso? Ela esperava que você declarava e depois ela cruzava os seus dados com as comunicações das exchanges para saber se você tinha comunicado
efetivamente correto. Bom, e aí nós temos diversos entraves na regulamentação, que não passa só por questões tributárias, mas passa por questões financeiras, questões econômicas dentro do país, principalmente no que diz respeito ao desequilíbrio da nossa moeda interna, que é o real. Esse talvez seja o maior entrave. Né? O caminho para a regulamentação do setor é muito complexo, ele está longe disso, porém a Receita Federal fez as vezes dela. Falou, agora eu sei quanto que você comprou, e você tem por obrigação comunicar por quanto que você comprou, por quanto que você vendeu, e você vai ter um número na qual te torna obrigado a me declarar e informar esse dado. Em 2019, nós comunicávamos no campo 99 da declaração, em outros bens, que eu era uma adquirente titular e tinha posse daquele criptoativo, né? Este ano, então, a mudança que nós temos, que eu vou falar mais para frente, é a mudança desses códigos, cada tipo de moeda tem um código, né? Nós também precisamos saber que já existe uma regulamentação que fala da quantidade de tributos que eu pago sobre a operação. Então, toda operação de ganho em operações com criptoativos deve ter incidência na fonte de 15%, ou seja, operou com câmbio, fez o câmbio da cripto, né? Comprou por 5 mil, vendeu por 10 mil, você vai pagar 15% sobre 5 mil, sobre o ganho. Isso deve ser informado no sistema de ganho de capital da Receita Federal e deve ser importado para a sua declaração de imposto de renda esse ano. Inclusive, se você não fez isso ano passado, você já está com pendência na Receita Federal, você já está devendo o imposto, os 15% incidentes sobre o ganho de capital. E, então, você sendo o titular com posse registrada desse criptoativo, acima de R$5 mil por ano, ou seja, saldo total de criptoativos em 31/12/2020, você é obrigado a comunicar, então, no campo de bens e direitos, que você é detentor dessa criptomoeda, independente de qual seja. E também, quem tem operação de compra e venda de R$35 mil, com operação de ganho, deve sim executar, então, também a declaração de forma legal. A contabilização do criptoativo é um problema, porque se eu sou uma pessoa jurídica, eu não tenho regulamentação para poder fazer isso, e aí também eu não tenho condição de criar a minha própria criptomoeda, se eu não tenho uma regulamentação contábil para falar isso, diferente de outros países que já têm a adesão de algumas formas regulamentares de registrar criptoativos em seus registros físicos, em seus registros jurídicos. Muito bem. Vocês verem como isso é um caminho sem volta, né? O BTG Pactual registra, então, o primeiro fundo com aquisições essa semana de bitcoins e criptomoedas no país. Então, como que funciona isso? Né? Você como fundo de investimento no país, você não pode ser um operador de criptomoeda, como eu disse. Entretanto, se este fundo tiver autorização para fazer uma operação estrangeira para adquirir bitcoins ou criptomoedas em outros fundos de investimento ou corretoras do exterior, você está totalmente regular com a legislação prevista pela Receita Federal. Então, nós temos essa notícia que saiu ontem do BTG Pactual em todos os jornais de finanças e economia do país. Essa notícia saiu ontem. Como que você vai declarar, então, o criptoativo, né? Na ficha de bens e direitos, você vai criar... Nós temos 3 moedas. Nós temos o criptoativo Bitcoin, que ele é reconhecido como BTC. Nós temos os outros criptoativos que são considerados moedas virtuais, como a Amazônia Coin, por exemplo. A Amazônia Coin é uma criptomoeda que ela busca arrecadar, angariar recursos para o desenvolvimento econômico da Amazônia, para vocês terem ideia. E é um criptoativo nacional. Nós temos a Ethereum, que é uma famosa, nós temos a Ripple, que é outra moeda muito famosa, que concorrem aí com a Bitcoin, mas até hoje nada ultrapassou os valores e a forma como tem se exaltado e valorado os valores de Bitcoin Cash e todas as operações de Bitcoin. Bom, então eu tenho um campo para Bitcoin, eu tenho o campo 88, antes era o campo 99, agora eu tenho o campo 89, que eu registro os outros criptoativos que são diferentes de Bitcoin. Olha que interessante. Então, criptoativo tem campos diversificados dentro do imposto de renda, e demais criptoativos não mencionados, como Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Tether e por aí vai, esses aí vão ser declarados como demais criptoativos que não são considerados criptomoedas,
como payment tokens, por exemplo. O que são isso? O que são security tokens? Então, já se falava muito, fala-se muito ainda, no futuro nós vamos adquirir imóveis, por exemplo, por tokenização. Então, a Carla vai construir um prédio, por exemplo, e a escrituração deste imóvel vai ser feita de forma tokenizada. Vai ser feito em plataformas blockchain, onde eu vou dizer que um andar de um prédio é um token. E se eu quiser, por exemplo, comprar este imóvel de forma tokenizada e dividir esse token com Carla e com Milza, eu estou comprando um percentual daquele token. E a minha escritura vai sair de forma percentualizada, uma vez que eu adquiro um item tokenizado. Então, nós temos no futuro declarações de imóveis e bens, né, de imobilizado para serem declarados de forma tokenizada. Já existe em São Paulo isso, algumas grandes construtoras no Brasil já fazem isso. Então, ou seja, já existe uma regulamentação em cartório, já existe um processo cartorário que tokeniza imóveis, já tem uma forma de declarar no imposto de renda o imóvel tokenizado. Então, por isso, eu coloco ele em demais criptoativos, que não são criptomoedas, foram ativos adquiridos com criptomoedas. Ou seja, que foram tokenizados e foram registrados em uma plataforma blockchain e não simplesmente num cartório de registro, de registro de imóveis, quando eu adquiro um bem como esse. Então, esse é um desafio, é um caminho sem volta, tá? Não temos como fugir mais disso, nós temos que cada ano nos atualizarmos ainda mais sobre esses assuntos. Tá ali os códigos, eu acabei falando código 88, 89, na verdade é código 81 para Bitcoin, 82 para outros criptoativos e 89 para demais criptoativos. Então, é nesses códigos que vocês precisam declarar. Pergunta, Tamires, como que eu faço essa declaração? De onde que eu tiro esse valor? Então, primeiro ponto, se a sua operação foi com uma corretora internacional, que é o correto, você tem que ter um controle desse ganho. Por quê? A corretora internacional, ela não está obrigada ainda a atender a regulamentação brasileira, que é, por exemplo, comunicar na DIF aqui que você comprou um criptoativo, que você comprou uma criptomoeda. Então, você tem que ter o controle das aquisições das suas criptomoedas, deve ter o controle planilhado, obviamente, porque esse processo não é feito em um sistema da Receita Federal, e ao final do ano, em 31/12/2020, você vai ter o somatório de todos das suas criptomoedas adquiridas, separadas por categoria de Bitcoin, Ethereum ou demais criptoativos, e vai colocar o somatório delas. Qual é o somatório delas? O somatório se você adquiriu uma criptomoeda em 31 de janeiro de 2020, você vai pegar o valor dela em 31 de janeiro de 2020 e vai somar ao total daquele criptoativo e daquela criptomoeda que você adquiriu em agosto, por exemplo. Então, é o valor da cotação do dia que eu fiz a minha declaração de imposto de renda? Não. É o valor da cotação da competência em que você adquiriu essa criptomoeda. E o somatório delas, obviamente em reais, deve ser registrado nessa tela que eu demonstro para vocês agora. Trocando em miúdos, é como se a gente falasse o seguinte, é o valor que você pagou pela criptomoeda. Isso. É o valor da aquisição. De quanto custou para você. Isso aí. Algumas dúvidas frequentes. Comprei bitcoins no exterior, tenho que declarar? Sim, tem que declarar, a obrigação é sua de declarar, como eu falei, não vai ter em forma de rendimentos, a obrigação de declaração é sua, a obrigação de registro do valor correto é seu. Quem vendeu criptomoeda em 2020, o que faz? Então, se você teve uma operação de ganho, de compra e venda, aliás, de criptomoeda superior a R$35 mil, você tem que declarar. E se essa operação teve ganho, você tem que ter informado isso lá no GCAP e tem que importar para dentro do sistema da Receita Federal, que é da declaração do imposto de renda da pessoa física deste ano. Como que eu pago o ganho de capital? No mês seguinte ao registro do ganho. Se você não pagou ano passado, você vai pagar com juros e multa outra, exatamente, de acordo com a tabela Selic prevista na Receita Federal. Vendas acima de 35 mil estão por mês, operações acima de 35 mil por mês que estão sujeitas às operações não só de declaração, mas como sujeitas às operações de tributação. E o imposto dessa tributação deverá ser pago no mês seguinte. Alguma pergunta aí sobre isso? A tributação incidente, né? Não, eu acho que o pessoal está em choque. Porque o
assunto, o pessoal falou, criptou o quê? Eu acho que o choque térmico aqui. O pessoal está assim, criptou quem? Coin? Quem é coin? Então, o pessoal está em choque, não surgiu dúvida. Mas na hora que começar a cair cliente na cabeça deles com cripto na mão, aí eles vão enlouquecer. Isso está muito, Tamires, aqui vinculado a pessoas que são de grandes empresas e pessoas que se arriscam no mercado, por exemplo, de ações, que trabalham com empresas do exterior e que querem se arriscar a conhecer esse novo mercado. Sim. Então, não é para qualquer... Não tá investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo, não é uma coisa tão fácil, assim, tão disponível para todo mundo, né? Então, é por isso que as pessoas ainda não estão acostumadas, mas realmente é um caminho sem volta. O pessoal nerd, né? Também. Os nerds. Ela é uma operação tão gigantesca, digamos assim, diferente das declarações simplificadas que nós estamos acostumados a fazer, que a própria resolução, a 1888, ela fala o seguinte, ó, para ganhos mensais até 5 milhões, ou seja, eu tenho operação de gente com rendimentos muito superiores, investimentos muito superiores a isso. A gente participou de um evento no Líderes do Amanhã, né, Milza? Tem uns 20 dias. Isso. Um dos palestrantes que veio de São Paulo tem 90% do patrimônio dele investido em Bitcoin. Ele acredita tanto nesse mercado que 90% do capital dele ele investe em Bitcoin. Então, tem que ficar atento a isso, que a tributação de 15%, ela é somente para ganhos mensais de até 5 milhões. Ganhos superiores a isso, existe uma tabela progressiva que trata de uma tributação específica para cada valor de ganho acima desse valor de 5 milhões. Então, elas aumentam gradativamente, né? E a multa é de 0,33 ao dia, para quem não recolheu, até o limite de 20%, que é o que a gente é acostumado para todo e qualquer recolhimento feito à Receita Federal do Brasil, né? Vamos lá. Ok, agora a gente vai falar de ajuste de ações. Exatamente. Você vai falar de ações, eu falo? Então tá. O que vocês precisam entender sobre ganho de ações? Primeira coisa é cobrar bem para fazer uma declaração como essa, né? Porque toda declaração que tem rendimento de ações significa que você vai digitar muita coisa na mão, porque não tem sido possível importar muito dessas informações. Segundo, você não precisa, em muitos casos, fazer operações, contas, né, na mão, para você descobrir o ganho dessa operação e confirmar se aquele recolhimento foi o correto. Por exemplo, operações na B3, você tem como tirar o extrato de quando aquela operação aconteceu, qual foi o ganho dela e qual a tributação incidente sobre ela. E existem, por exemplo, eu fiquei muito surpresa essa semana, eu fui atender um cliente que ele teve mais de 800 operações em bolsa de ações diferentes em bolsas no mundo inteiro. Mas as operações que ele praticou no Brasil, por exemplo, ele tinha uma assessoria que emitiu um parecer, um relatório mensal para ele, de como tinham sido os ganhos daquela operação dele naquele mês. Algumas corretoras já fazem isso, outras não, mas ele teve uma assessoria que foi indicado pela corretora de investimentos dele, que deu esse relatório. Então, ele me entregou o relatório prontinho de como eu devo digitar, ou seja, a digitação não acabou. Deus foi muito bom com você, porque então, isso não é a realidade, tá, gente? Estão mais aborrecidos do que eu, porque eu dei essa sorte, né? Mas outros casos virão ainda, né? Então a gente não pode contar com tanta sorte assim. Então é importante a gente observar isso, que toda ação deve ser declarada, todo ganho da ação deve ser declarado no caso da alienação, né? E todas essas informações devem ser recolhidas, todo o ganho dessa operação, ela deve ser recolhido via carnê-leão, ou seja, você não pode deixar para recolher o imposto sobre a sua ação agora, né? Mas isso acontece dentro de corretoras, acontece de forma automática. Após você executar essa operação, a própria corretora já se responsabiliza pela realização dessa operação. Alguma questão sobre... Não, eu vou só pular aqui, que já falamos disso. Eu vou falar só sobre a questão da compra e venda de ações, para que as pessoas se atentem no momento de declarar a ação como ativo, porque uma coisa são os ganhos, né? Para a gente declarar as ações como ativo, que o valor que você vai declarar como ativo é o valor da aquisição da ação, sempre e você precisa da nota de corretagem da época que foi adquirida, para que você tenha esse controle de que foram X ações da empresa tal a 100 mil reais, por exemplo. Se você mesmo que vai fazer o cálculo não tem uma assessoria, como o cliente maravilhoso da Tamires, estou com inveja muito grande desse cliente, entendeu? Que tem uma assessoria que entregou tudo pronto para ela. Você precisa se atentar
para fazer planilha de Excel mesmo, gente. X ações compradas a tanto, valor, custo médio, sabe, estoque? Calcular custo médio da ação, porque às vezes você tem aquisição em períodos diferentes, que você, de uma mesma ação, comprou ações da Petrobras em janeiro a R$8, aí em março comprou a 20, aí em junho comprou a 35, aí em dezembro você vendeu uma parte só dessas ações. Você não tem como marcar lá um xizinho qual ação você vendeu. Eu vendi essa primeira que eu comprei. Não, ela vira um bolo só. Então, você tem que fazer um cálculo de custo médio da ação. É assim mesmo, como se fosse um controle de estoque, para você, então, fazer a baixa venda pelo custo médio e ter um estoque de ações de um preço tal. É sempre o preço de custo da ação, tá? Então, se a gente fosse falar aqui de como fazer o cálculo do ganho das ações, a gente teria que ter uma live só para isso, porque é bem complexo. E, além disso, tem o limite de R$20 mil, ou seja, se você vendeu no mês abaixo de R$20 mil em ações, você está isento do ganho que você teve sobre essa venda. Se você vendeu mais de R$20 mil, aí você precisa pagar o imposto sobre o ganho que você teve, se houve ganho, tá? Então, a Receita Federal ela dá um limite de vendas acima de até R$20 mil estarem isentas. Então, a pessoa que faz aquela movimentação de especulação, que movimenta pouco dinheiro por mês ali, R$5 mil, fica, né, vendendo, comprando, isso daí você não precisa se preocupar que está isento. É só se você vender acima de R$20 mil um determinado mês, tá? Bom, agora eu vou falar de MEI. O MEI faz sua própria declaração? Sim, gente, o MEI pode fazer sua própria declaração. Só que a gente está vendo muitos problemas que estão surgindo de pessoas que têm MEI e que, não, infelizmente, não têm o conhecimento necessário para fazer a sua própria declaração e acabam se complicando com a Receita Federal por falta de conhecimento. Então, a gente até fala isso muito nas entidades de classe que a gente representa e que a gente trabalha, que a gente briga para o Sebrae parar de falar que o MEI não precisa ter contador, gente, porque o coitado dos MEIs estão sofrendo, perde o MEI, cancela o MEI, a Receita Federal cancela, dá autuação, notificação de malha, porque a pessoa não tem conhecimento técnico para fazer as suas declarações. Coitado, só emite a guia lá para pagar todo mês, emite nota fiscal, e quando chega no ano seguinte, está com o pepino na mão. Então, pode fazer? Pode. Ele não é obrigado a ter contador. Porém, se fizer, tem que saber fazer, tá? O titular do MEI, ele faz imposto de renda pessoa física, ele tem que entregar imposto de renda pessoa física, aí é que começa a questão. Ele vai seguir a regra da lei do imposto de renda pessoa física normal, ok? Então, se ele tiver rendimento superior ao piso mínimo lá de informação de imposto de renda, esse ano está 28 mil e alguma coisa, né? Eu não lembro agora de cabeça os quebradinhos, não, mas é 28 mil e um pouquinho. Ou, se tiver acima de 40 mil de renda isenta, ele vai ter que entregar imposto de renda. Não é pelo fato dele ter um MEI que isso obriga ele a entregar imposto de renda, e sim a renda dele que obriga ele a entregar imposto de renda. Só que aí o que acontece? Quando o MEI faz a declaração dele lá na Receita Federal do CNPJ, tá? O MEI, não a pessoa física, ele declarou o faturamento do ano da empresa dele, daquele CNPJ. Então, vamos supor que um MEI faturou 75 mil no ano. O limite é 81. Vamos supor que ele declarou 75 mil no ano de 2020. E ele não declarou nenhuma despesa. Porque lá, quando você fecha a declaração do MEI, ele tem quanto que você faturou e quanto que teve de despesa daquele MEI, né? Você é uma manicure. Você tem despesas lá do seu trabalho, inerentes ao seu trabalho. Aí você não declarou nenhuma despesa, só declarou os seus 75 mil do ano. Bom,
a Receita Federal tem uma instrução normativa que fala que até as alíquotas de lucro presumido, elas podem ser consideradas como faturamento isento do CNPJ do MEI. Ou seja, eu faturei no mês R$75 mil e eu sou um prestador de serviço, 32% desses 75 mil é isento. Eu posso considerar como renda isenta minha. Se eu sou comercial, eu sou um MEI comercial, compra e vende coisa, um vendedor porta a porta, eu tenho que aplicar a alíquota de 8%, porque a alíquota de presumido para comércio é 8%. Então, eu vou pegar a alíquota do presumido, vou aplicar no faturamento do MEI, o resultado disso é a renda isenta que esse MEI pode destinar para a pessoa física do MEI, tá? A diferença disso para o que o MEI faturou é tributado, se você não lançar lá as despesas. Porque, olha bem, eu tenho 75 mil de faturamento, a Receita Federal me permite 32% de renda isenta, aproximadamente R$25 mil aí, um pouquinho mais. R$50 mil, então, que esse MEI faturou, se eu não declarei nenhuma despesa, a Receita Federal entende que esses R$50 mil é renda tributada minha. E aí, eu tenho que entregar a declaração de imposto de renda, porque lógico, passa dos 28.559. 28.559. Então, a primeira coisa, a declaração do MEI tem que ser feita corretamente dentro da Receita Federal, com as despesas que realmente aconteceram para esse MEI, porque aí vai sobrar o dinheiro realmente do que a pessoa ficou para ela. E aí ela vai provavelmente, na maioria das vezes, cair nas faixas de isento e não vai precisar fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Agora, se ele declarou só rendimento e não declarou despesa, ele vai ter o MEI cancelado. Eu recebi 4 MEIs já me pedindo ajuda, recentemente, agora no início do ano, porque tiveram o MEI cancelado por esse motivo. Porque na hora deles fazerem a declaração de MEI deles, eles não declararam as despesas. E aí, coitados, tiveram o MEI cancelado sem entender por quê. Mas por que foi cancelado? Eu não faturei mais do que eu podia, eu só faturei meu limite, por que cancelou? Aí, quando foi investigar, era essa questão de ter feito a declaração do MEI errada, sem as despesas. Por isso que precisa de contabilidade no MEI, né? Precisa, gente. O MEI precisa de contador, tá? E não tem jeito, tem pra onde correr. E tem contador hoje que está se especializando em atender MEI. E que não é tão caro, são pessoas que praticam preços, né, mais populares realmente, porque o serviço é mais simples na maioria das vezes. Então, mas as pessoas têm que entender que o objetivo fim da contabilidade não é pagar tributos, né, e sim demonstrar quanto de tributo se pagou e se a operação, inclusive, é rentável e lucrativa. A gestão do negócio. É a gestão do negócio, como a entrega do resultado como um todo, da DRE e do balanço, é para se levar a uma tomada de decisão gerencial, né? E MEI não se preocupa com isso, né? Pelo menos é o que a gente observa que o mercado, né? Exatamente. Então, o que o MEI declara é isso, o MEI declara para a pessoa jurídica, né? Para o CNPJ, ele vai declarar só faturamento e total de despesas, e a pessoa física vai ter que fazer declaração de pessoa física se o faturamento dela se enquadrar dentro dessas condições que eu falei dos percentuais e dos limites da renda de pessoa física. O titular do MEI, ele vai declarar na declaração de imposto de renda pessoa física dele todas as despesas normais de uma declaração de imposto de renda que a Carla relacionou lá no início, e ele vai declarar como renda isenta proveniente do MEI o percentual da alíquota do presumido aplicado no faturamento e a diferença entre isso e a despesa e o faturamento total como renda tributável e aplicar as alíquotas de imposto de renda na tabela progressiva. A Receita pode notificar o MEI em caso de omissão de informação? É omissão, tá, gente? Não é emissão, foi só um erro de digitação ali. Tem essas coisas. Pode notificar o MEI? Sim, pode notificar o MEI. O que normalmente acontece não é notificação.
você perde o benefício do MEI. Foi isso que aconteceu com esses MEIs que a matrícula do MEI. Cancela, na verdade, a inscrição de MEI. Você passa a ser um CNPJ regular, normal. Você não tem o benefício. E se não optar pelo Simples, você está muito mais enrascado ainda. Se não optar pelo Simples, aí lascou tudo. Tá? Então, perde o MEI, né? É isso aí, perde o MEI. O MEI é um benefício. E passa a ser um CNPJ normal. Agora, quem que vai falar da malha fina, eu queria, gente? pessoal, aproveitar e chamar o Maurício. Silvio, põe Maurício aí para nós na tela. Cadê o Maurício? Maurício, tá aí, Maurício? Vamos matar Opa, tô aqui. Aí, deixa você aparecer para nós. Espera aí que o Silvio vai colocar você aí na nossa tela. Maurício, que Silvio vai dar um jeito aí. Estamos ansiosos pela sua presença virtual. Tá barbudo, Maurício. Obrigado. Tá barbudo, o Maurício sempre foi barbudo, gente. Não, mas tinha acabado a barba? Pandemia. Pandemia? Lobisomem, ele tá? Não, né? Maurício, por que as barbearias estão fechadas aí em São Paulo? O que aconteceu? Não, estão fechados. Aqui tá tudo em lockdown aqui. Tá. Sim, Maurício, só um pouquinho. Por sorte, eu não tenho esse problema com o cabelo, mas com a barba eu tenho. Ô, Maurício, obrigada por você estar aqui com a gente, tá? Agradecer a sua presença, nosso convidado online agora, né? Tá vendo, gente? Tecnologia é muito moderna. A tecnologia é tudo, né? A gente está tendo o Maurício aqui lá de São Paulo junto com a gente. Não está bebendo vinho ainda, Maurício, mas não faltará oportunidade. Vai fazer um tintim para você. Opa, com certeza. Maurício, a gente falou que ia contar hoje um assunto que são as ferramentas de verificação, né? Então, você, como fundador da Conferir, conta para a gente um pouquinho, fala um pouco da importância dessas ferramentas de verificação, conta para a gente um pouquinho o que seria isso, qual a importância, fala um pouquinho para a gente disso. Perfeito. Tá liberado para eu poder também demonstrar minha tela? Tá, pode compartilhar sua tela. É muito importante as ferramentas, porque vocês estavam falando assim sobre muitos temas, né? Então, vocês estavam falando sobre criptomoedas, depois entraram em ações, em aplicações, depois MEI. Então, olha a complexidade que um contador precisa ter para fazer uma declaração de imposto de renda à pessoa física. E se você não tiver uma ferramenta tecnológica que te ajude, você vai única e tão somente cumprir com uma obrigação. E a gente aqui no Conferir, nós pregamos que a declaração de imposto de renda é uma celebração do contador com o cliente, né? Porque é uma hora que você vai renovar o seu contrato, muitas vezes, da sua pessoa jurídica. Porque na pessoa jurídica, ele, às vezes, não tem nem contato com a contabilidade. Quem vai ter ali são os influenciadores e não os decisores. Então, nesse momento, é que ele vai falar, pô, espera aí, eu vou continuar trabalhando com esse contador, porque esse cara me traz as soluções. Só que, para que você tenha que seguir todas essas regras e você dar um atendimento de excelência, você precisa de um fator hoje cada vez mais escasso, um recurso, cada vez mais escasso, que é o recurso tempo. E para você ter tempo, obviamente, você tem que atrelar a parte técnica com a parte tecnológica. Então, eu vou demonstrar aqui rapidamente como que a gente consegue ganhar tempo para que você consiga se especializar em criptomoedas, para que você consiga se especializar em ações, para que você consiga se especializar em MEI e ainda dar um baita de um atendimento para cliente. Então, assim, existe mercado para o imposto de renda? Sem dúvida nenhuma. No ano passado foram entregues 31.980.000 declarações, esse ano a previsão 32.619. A Tamira estava falando muito bem falado sobre a questão das ações. Hoje, se uma pessoa aplica, por exemplo, R$100 em ações, ela é obrigada a fazer declaração de imposto de renda, né? Isso é obrigatório por lei, independentemente se ela teve ganho ou se ela teve prejuízo. Então, e no ano passado, segundo uma pesquisa que saiu, foram abertas mais de 1,5 milhão de contas nas corretoras de valores mobiliários
para que as pessoas pudessem fazer aplicações em ações. Então, são 1.500.000 pessoas a mais que provavelmente terão que fazer a declaração de imposto de renda. E como que eu consigo ganhar um pouco mais de tempo, né? Então, com ferramentas tecnológicas. Por quê? Eu preciso ter, com apenas um clique, poder mandar uma mala direta para todos os clientes que eu tenho, né? Então, lá no Conferir, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que você consegue mandar uma mala direta para todos os seus clientes, para o seu cliente confirmar todos os bens que ele tem, para confirmar os dependentes, os dados cadastrais, então, fazer os pagamentos, ou mesmo anexar ali os informes de rendimento, tudo dentro da ferramenta, né? Você também consegue ter uma planilha de análise de caixa dos últimos 5 anos, né? Então, e você demonstra para o seu cliente, né, esse relatório para ele, fazendo com que você consiga também valorizar cada vez mais a entrega da declaração do imposto de renda, porque uma das questões que nós detectamos na entrega da prestação de serviço contábil, muitas vezes é que a embalagem ela não é bem feita. Então, por exemplo, vocês estão tomando vinho aí, você escolhe o vinho pela uva, pelo ano, pela safra e pela embalagem também, né? Então, já pensou, você pega uma embalagem feia, né? Você não vai comprar, né? Então, você acaba pagando um pouquinho mais caro por aquela embalagem que é um pouco mais bonita, né? Oi, perdão. Tô te ouvindo. Como é que é um papo descontraído? Sou obrigada a te interromper esse negócio de embalagem. Recebi uma... Você sabe que TikTok também é cultura, tenho que falar aqui. Recebi o TikTok, o pessoal falando, você não liga para roupa, não liga para aparência, qual maçã você compra? Uma toda linda e brilhosa e outra toda mochibenta e enrugada. Então é meio tipo isso, entendeu? O que você quer contratar? Um serviço que te gera informação, que vai na embalagem bonitinha, ou aquele que só vai te dar a sua declaração de imposto de renda. Então, a gente já faz isso, nós contadores. Isso que você está falando, e é muito importante, gente, é que o Maurício, ele está ajudando hoje a gente a mostrar para os contadores e para as pessoas físicas que, é claro, ele é da Conferir, mas assim, o quanto que é importante você ter outras informações além que só a própria declaração. Então, essa análise que ele está mostrando de caixa, ela é muito importante e ela é comparativa dos 5 exercícios. Olha que importante, uma visão resumida. Então, assim, Maurício, é muito importante isso que você está falando. Para nós, prestadores de serviços, poxa, é sempre bom ter uma ferramenta dessa que vai gerar, inclusive vai agregar valor ao nosso serviço, né, Maurício? Porque a gente entrega não só a declaração, mas também outras informações para o cliente. Muito bom você passar isso e também orientativo, né, para as pessoas que não usam ferramentas desse tipo. Exato, Carla, porque, assim, hoje, nós fizemos um estudo que 1/3 das declarações são feitas por contadores, e os outros 2/3 é feito pelo cunhado, né? O cunhado é aquele cara da família que ele faz a declaração de todo mundo, né? E ele concorre com o contador. Agora, qual a diferença pelo que o cunhado entrega e o que o contador está entregando na cabeça do cliente final? Nenhuma. Porque o contador, muitas vezes, ele está entregando o recibo e está entregando a declaração, e o cunhado entrega a mesma coisa. Óbvio que nós aqui, como profissionais da área contábil, nós sabemos que você tem ali a qualidade da prestação de serviço, mas para o cliente final, é muito difícil dele tangibilizar isso, é um intangível muito, um intangível muito complicado. Então, o contador, ele precisa valorizar a sua entrega, e muitas vezes a gente não valoriza a nossa entrega perante o cliente, né? Então, e essa análise de caixa, por exemplo, no Conferir, ela sai automaticamente, né? Você fazendo a declaração, ele já sai na hora, né? E você também consegue, por exemplo, aqui, administrar toda a sua equipe, né? Então, eu quero fazer uma linha de produção aqui no meu escritório, para ainda mais nessa época de pandemia, que está todo mundo em home office, para saber como é que está, então eu consigo ver quantos clientes que eu tenho, quantos clientes ativos, quanto que eu estou com imposto de renda negativo, que eu preciso ligar para o cara, dar um baita de um atendimento para ele,
quantos orçamentos já estão aprovados e quantos não estão, para fazer uma reunião de trabalho, uma administração e uma boa gestão. E, em especial, depois você dá um pós-venda para o seu cliente, né? Você ter lá, por exemplo, um robô que ele vai diariamente na Receita Federal verificar se qual o status da declaração, se ela foi processada hoje em 8 horas, quando se entrega uma declaração, já sai o processamento dela, o status dela, se ela já foi processada, se caiu na malha fina, e aí se ela vai entrar numa fila de restituição, isso daí é o segundo passo do processamento, né, da fila de restituição, e você pode avisar o seu cliente. Nós temos clientes em todo o Brasil que eles mandam, o nosso robô manda um e-mail para ele logo cedo, falando assim, olha, o seu cliente saiu a restituição dele, e ele manda um WhatsApp para o cliente, fala, olha, a restituição dia 15 está saindo está entrando na sua conta por valor tal. Tem contador que falou, eu cansei de comer churrasco, porque antigamente o cliente nem dava valor, agora os caras estão me pagando churrasco, na época, obviamente, que não tinha pandemia, né, por conta desse trabalho. E aí, nós fizemos uma pequena análise de quanto tempo que se gasta fazendo as atividades, um fluxo de atividades, na declaração de imposto de renda, e como que você consegue ganhar tempo para você trabalhar um diferencial do que os cunhados não podem entregar, que é o atendimento, né? Que é você fazer aconselhamento, que é você fazer uma consultoria para o seu cliente. Então, por exemplo, se você gasta cobrando documento do seu escritório, nós estamos falando aí em todo o período da declaração, aproximadamente 32 horas. Isso é pesquisa, tá? Nós temos uma pesquisa com mais ou menos 100 clientes. Hoje nós temos quase 2.000 escritórios contábeis utilizando a nossa ferramenta. Com conferir, 8 horas. O tempo gasto com o checklist de conferência, sem um conferir, 16 horas, com conferir, 8 horas. O tempo gasto com envio de mala direta para o cliente, sem um conferir, 8 horas, com conferir, 8 horas. O tempo gasto com a consulta do processamento, sem um conferir, 80 horas. Tinha escritório aqui, por exemplo, que tinha pessoas que ficavam nos primeiros dias do mês olhando todos os clientes, ou aqueles principais clientes do escritório, para verificar se caiu na malha ou não. E o tempo gasto com análise de malha fina, né? Então, sem o conferir, 10 horas, e com conferir, 1 hora. Então, essa é a questão de tempo, né? Então, você pode chegar a uma economia de até 147 horas, e é uma economia bastante significativa. Pois não, Carla? Não, eu estava aqui pensando, né, essa análise, é Tamires que está falando. Tamires. A análise, ela é totalmente eficiente, né, porque tudo na nossa vida é uma questão de tempo. Nós, prestadores de serviços, temos que levar em consideração a quantidade de tempo que a gente gasta para nossas atividades, para que quanto mais otimizarmos esse tempo, mais vamos poder produzir e ganhar com isso. Então, isso são ganhos muito significativos na nossa operação, que mostra quanto de dinheiro a gente está deixando de ganhar, essa é a verdade, né? É o que a gente perdeu nos últimos anos, que a gente está deixando de ganhar não utilizando uma ferramenta como essa, né? O Maurício, a Gabriela, lá de Colatina, está perguntando aqui para a gente, Gabi, obrigada por estar aqui com a gente, se essa ferramenta é só específica para imposto de renda pessoa física. Né? É específica para imposto de renda pessoa física. Nós nos especializamos em imposto de renda de pessoa física porque acreditamos que o contador, ele pode, a partir da declaração de imposto de renda pessoa física, ele pode criar vínculos aí com o cliente de longo prazo, né, e renovar cada vez mais o contrato com a pessoa jurídica. Então, você tem que dar uma jornada inesquecível da declaração de imposto de renda pessoa física. Beleza, obrigada. Aqui é o custo hora da sua equipe, né? Então, quanto que você economiza com uma ferramenta dessa, né? Então, se você tem um custo hora de R$25 no seu escritório, e aí é pegar o custo do escritório e dividir por 176 horas por mês, que são as horas úteis, né? Então, custo sem o conferir, custo com conferir, e qual a economia que você tem, obviamente depende do porte, depende de cada escritório contábil, né?
E depois, obviamente, você vai ter tempo aí para se dedicar a vender mais, né, a criar uma estratégia de indicação de clientes para estar vendendo mais serviços, né, junto aos seus clientes, né? Você pode utilizar o marketing, uma agência para fazer anúncios em redes sociais. Isso tem funcionado e tem funcionado muito com os nossos clientes. Fazer e participar de palestras em associações e entidades de classe, isso faz com que você, tendo tempo, obviamente, você ganhe notoriedade, seja autoridade nesse assunto, fazendo palestras aí para muitas pessoas, e que você tenha aí um pós-venda, que você possa sempre trocar mensagem o ano todo para esse cliente, né? E aqui é onde eu acho que está a cereja do bolo, né? Vocês que são novas, vocês não vão conhecer essa expressão que eu conheço por causa da idade, mas é o pulo do gato, né? Obrigada pela parte do toque. Na realidade, aqui nessa mesa, acho que só a Tamires. Só a Tamires que sim. Pessoal que não conhece geleia, tá? Esse percentual. Eu acho que aqui é o pulo do gato, aqui, tá, pessoal? Que é a cereja do bolo, que é o reposicionamento do contador, tá? Porque, assim, existem 3 níveis hoje de escritório de contabilidade. O nível 1, que é terceirizador, é o cara que faz balanço DRE, obrigações acessórias, DARF, DAS, GPS, folha de pagamento e ponto. É aquele cara que ele precisa fazer só a parte operacional para o cliente, e aí ele é só processo, e não aparece esse serviço para o cliente, né? Depois, obviamente, ele vai concorrer por preço, né? E ele está num mercado muito grande, né? Ele não está no Oceano Azul. E ele pode subir para 2 níveis acima. Um nível que é de consultor e o outro nível que é de conselheiro. Como consultor, ele pode fazer consultoria financeira, consultoria tributária, pode fazer a parte estratégica da empresa, e o contador, ele tem como fazer isso, né? Tem ferramentas para isso, tem conhecimento para fazer isso. Então, o que nós sugerimos? Um reposicionamento. E como que é esse reposicionamento? Pelo pacote de serviços. Então, por exemplo, se você tem aqui no primeiro nível aqui, que é aquele que eu falei do terceirizador, é o básico. Aqui você vai concorrer com o cunhado, tá? Então, eu não sei quanto que aí no Espírito Santo se cobra por uma declaração de imposto de renda. Vamos dizer que seja R$2.000 por declaração, ticket médio aí, o mais baixo. Acho que é isso aí. Tem adesivo colado no poste ali embaixo de R$50. Então, os 50 acho que é em todo o Brasil, então não é só um problema do Espírito Santo, é todo o Brasil, então 50. Você está concorrendo com esse cara do poste, você está concorrendo com o cunhado, você está concorrendo com um monte de gente nesse cara, porque você vai entregar a mesma coisa que esse cara, você vai entregar você pode até fazer uma pastinha e tal, mas talvez não seja isso que o seu cliente esteja esperando, né? A pasta para ele não seja algo tão relevante assim, talvez seja um valor muito grande para o contador, mas para o cliente final não seja. E você vai entregar para ele a declaração e o recibo, que vai ter as mesmas informações, até porque são formulários padrões. Então, o que você imprimir ou mandar em PDF e o que o cunhado imprimir ou mandar em PDF é a mesma coisa. O que vai modificar ali é a qualidade, como eu já falei, que é muito difícil de tangibilizar isso. Só que você pode chegar para esse cara e falar assim, é o seguinte, eu te cobro aqui R$50, mas ao invés de eu te cobrar R$50, eu te cobro 80. E aí você já sobe o ticket da sua declaração. Só que eu vou te entregar o seguinte, eu vou te entregar, é um serviço com 5 anos de garantia, porque eu te garanto que é 5 anos, e de fato, quando você faz uma declaração, você precisa acompanhar por 5 anos, isso daí, a Carla, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, ela pode reafirmar isso aí, são 5 anos de garantia. Eu vou fazer para você toda a análise do seu caixa para verificar se estourou, se não estourou, se você tem origem de todos os seus recursos. Eu vou acompanhar a sua malha fina, se você vai cair na malha fina, e aí eu posso, se você cair, eu posso fazer ali
todo o processo para malha fina, e vai ter um robô que diariamente vai até a Receita Federal verificar se foi processado ou não. E assim que tiver processado, eu já mando a informação para você. E vou fazer para você também um planejamento tributário. Sabe quanto você vai gastar para fazer isso? Nada. Por quê? Porque o Conferir já solta todas essas informações de forma automática, né? Basta, obviamente, parametrizar. E aí, obviamente, sobrando tempo, aí você vai começar a passar de um perfil operacional para ser um perfil consultor, para ser um perfil conselheiro. Para ser um perfil consultor, para ser um perfil conselheiro, você pode fazer consultoria financeira, consultoria de investimentos e consultoria de endividamento. Não para todos os clientes, você vai pegar aqueles seus top 10 lá, os maiores clientes que você tem, fazer uma consultoria financeira para o cara, fazer eventualmente uma pesquisa. A Tamiris trouxe aí, por exemplo, lá aquela informação do Bitcoin, da BTG. É óbvio que para um cliente ultra, hiper, mega conservador que tem dinheiro na poupança, você não vai indicar isso, mas você vai indicar um outro fundo de renda fixa para esse cara que muitas vezes está rendendo mais. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um cara que foi lá no seu escritório e o cara tem 1 milhão lá aplicado na poupança, lá no Banco do Brasil. E eu falo Banco do Brasil porque é a menor poupança, né? Que é o que menos paga. Vamos dizer que paga 4% ao ano, menos que a inflação. Então, o cara que tem 1 milhão, ele está tendo uma remuneração de 40 mil reais. Você faz uma pesquisa das maiores aplicações financeiras, das mais rentáveis aplicações financeiras. Isso é uma pesquisa que você pode fazer no Google, até porque o contador é um cientista de dados, e isso é um dado muito relevante para o nosso cliente, de tendência de futuro, e você falar assim para ele, olha, eu quero, se você aplicar aqui no fundo de investimento do próprio Banco do Brasil, perdão, ou do Banco XPTO, do Banco XPTB, ou qualquer outro banco, ao invés de 4%, vai render 7, 8% já líquido de imposto de renda. Então, olha o que você está levando para o seu cliente. Você está levando o dobro de ganho. Você acha que esse cara vai estar preocupado em pagar R$1.000 nesse plano top aqui para vocês? Ou nesse plano super aqui para vocês? Ou ele vai estar querendo contratar o 50 aí do poste ou o cunhado dele para fazer a declaração? Você está levando para ele uma rentabilidade de mais 4%, 5% ao ano. A cada 1 milhão, isso representa 40, 50 mil reais. Olha que oportunidade de negócio que o contador pode desenvolver. Ah, puxa, mas eu não quero fazer essa pesquisa tal. Pessoal, XP, Ágora, qualquer corretora de grande porte, você pode fazer parceria para eles e falar, cara, me faz aqui um simulado, uma pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Então, mas só que para você fazer isso, obviamente, você precisa ter um recurso chamado tempo. E esse é o principal recurso, e o Conferir trouxe o tempo para você ganhar oportunidade, para você ganhar segurança, né? Para você demonstrar para o seu cliente que você fez um trabalho super bacana para ele e que você pesquisou a vida dele e que ele pode ter aí uma jornada muito legal, tá bom? Então, essa era o meu recado aqui, né? Acho que eu falei até um pouco a mais do que Não, Maurício, estava combinado, né? Então, peço desculpas aí para vocês. Nada, Maurício. Queria que você ficasse aqui com a gente mais um pouquinho. Você tocou num assunto importante que eu vou passar aqui na apresentação, que é sobre malha fina, né? Então, queria falar para as pessoas que estão nos assistindo agora e posteriormente, a Receita Federal não tem mais atendimento, né, presencial. Então, bem, se você não tiver um sistema igual você mostrou,
que já verifica a malha diariamente, né, para prestar esse serviço do seu cliente ou o próprio cliente, você vai ter que fazer um agendamento na Receita Federal para poder conseguir que a Receita te atenda. Só que a Receita não está mais fazendo agendamento presencial. Então, você vai ter que fazer um atendimento online, né, o atendimento virtual do plantão fiscal, e vai ter que solicitar um serviço para o processo digital para poder resolver o seu problema. Uma dificuldade enorme para muitos contribuintes. Então, realmente, eu não conhecia de você falar, a declaração de imposto de renda, então, ela torna-se, claro, uma fonte de recurso e uma prestação de serviço efetiva que o profissional de contabilidade pode incluir no rol dele de prestação de serviço e não, como muitos levam em consideração, como um bico, vamos dizer assim, né? A malha fina é quando você tem, né, valores incorretos, incoerentes, omissão de informação, como o Tamires falou, a gente comentou algumas, Milza também, ou ainda quando você não consegue comprovar, né, Maurício, algumas situações. Então, quando você vai lá conferir e ele coloca, claro que você tem que entrar no site da Receita, analisar qual foi o item de malha, né, identificar e analisar se aquilo está correto ou não, e nada não vai mudar o fato de você, apesar do sistema indicar, você tem que fazer o processo digital. Isso não vai mudar, mas pelo menos você vai acompanhar tempestivamente se você caiu na malha ou não, se o seu cliente caiu na malha ou não, qual foi o motivo disso, para que a gente consiga identificar e ser mais proativo na prestação de serviço. E essas formas de corrigir, você tem duas, né? Então, a primeira forma de corrigir, que eu vou passar aqui para vocês, que a gente já está acabando, se a declaração tem informação incorreta, você vai lá, ajusta a sua declaração, acerta ela, reenvia, né? Depois do prazo aí que você já fez o envio inicial, e faz a correção necessária. A outra forma que você tem de corrigir é se ela está correta e a documentação é que estava incorreta, né? Então, na realidade, aí você vai precisar fazer o agendamento. E queria dar um exemplo disso, que aconteceu também essa semana. A gente recebeu essa pergunta lá no CRC, na realidade, não foi nem na TAS, nem na Expertise, mas o contribuinte estava falando que a empresa declarou errado a DIF e ele não queria fazer a retificação da DIF. Durante esse período de desemprego, muitas pessoas só receberam alguns meses de salário. E aí a empresa informou o ano inteiro de salário. E aí entrou aquela discussão junto com o pessoal do departamento pessoal e ele não queria fazer a retificação, disse que não vai fazer. E aí a contribuinte estava desesperada. Como é que eu faço? Eu falei, você vai cair na malha. Então, o que você tem que fazer? Notificar a empresa formalmente para ela fazer a retificação, porque você tem os comprovantes, né? Como a gente falou aí de idade, os famosos olerites. Você tem os comprovantes, que são seus olerites, seus contra-cheques, para comprovar o quanto efetivamente você recebeu, a sua conta bancária, e aí você vai ter que fazer uma notificação para a empresa. A empresa, mesmo assim, não retificou, você vai cair na malha fina, você vai verificar isso através do sistema, ou quando você acessar o site da Receita, você vai ter que fazer um processo digital, informar isso para a Receita Federal. É importante ressaltar que quem fez a declaração ADIF errada, inclusive é passível de multa, né, por informação incorreta. Então, é muito importante os contribuintes se atentarem para isso, para poder as formas de corrigir. A multa do imposto de renda, ela é pequena, né, até pelo tipo de declaração, ela é de R$ 165, né, que você, quando você não tem imposto para pagar, ou de 1% do imposto devido, né, quando você tem um valor acima dos 165. Então, e essa multa vai aumentando de acordo com o tempo de atraso da declaração e pode chegar até 20% do imposto de renda. Então, as pessoas têm que ficar atentas. Uma coisa muito importante são os cruzamentos, vale lembrar, né, gente, sempre, né, a gente tem várias declarações que muitas empresas entregam. E aí, Maurício, vale a dica para conferir, né? Quem sabe no futuro fazer a integração com essas declarações aí enviadas, né? Sei lá se tem alguma forma de MED, de MOF, DECRED, informações contábeis. Muitas dessas declarações são enviadas aí pelas empresas e que fazem aí o cruzamento com o imposto da pessoa física. E é importante ressaltar... Carla, deixa eu, então, já dar um spoiler aqui em primeira mão, tá? Já nós estamos trabalhando nisso, né, de pelo menos os informes de rendimento da fonte da DIRF, da fonte pagadora, né, exceto o banco, nós já vamos trazer esses informes de rendimento, né, isso hoje já está disponível lá no ECAC da pessoa física, e nós já estamos desenvolvendo para trazer essa informação. Quando você falou lá de malha fina, a nossa ferramenta, ela já traz, inclusive, o extrato, tá? De qual é o problema que está acontecendo naquele contribuinte.
Então, para que você rapidamente tome aí as ações necessárias, e aí hoje você tem que entrar lá com o processo que é o DDA, né? Que é um processo eletrônico, e já anexando toda a documentação de uma forma muito simples, muito, muito rápida e muito ágil, e a Receita também faz uma análise dessas informações de uma forma bem rápida. Então, nós estamos trabalhando aí para fazer esse cruzamento de informações, e além disso, cara, nós temos uma análise de malha fina dentro do sistema, porque a Receita Federal ela tem 17 métricas que ela mede se aquele contribuinte pode ou não cair na malha fina, né? E nós fazemos essa análise e há um relatório onde fala, olha, esse cara pode cair na malha fina, porque nem sempre ele pode cair na malha fina porque ele está omitindo receita ou porque ele tenha, mas às vezes ele tem lá uma despesa médica muito alta, e aí, de fato, isso acaba caindo. O que cai muito são rendimentos recebidos acumuladamente, então tudo isso tem dado muita malha fina, né? Pensão judicial também tem dado muita malha fina, então são algumas coisas que a gente coloca como ponto de atenção. E, Maurício, é importante ressaltar que, por exemplo, quando você vai fazer o processo digital, você tem 5 pontos, né, de escolha: termo de intimação, retificação de lançamento, que você comentou aí, impugnação das retificações de lançamento, impugnação totalmente de notificação de lançamento e apresentação de documentos. E a Receita Federal ela tem a triagem toda eletrônica, né? Que é a triagem na entrada que ela faz de documentos, são 2 triagens na entrada que são feitas. E a terceira triagem, que é quando você faz as notificações de lançamento. Então, todo esse processo de triagem da Receita Federal é decorrente de 80 itens hoje, né, que tem de malha, né, os principais. Então, você comentou alguns aí, que é a caixa de despesa médica, tem também rendimentos isentos, né, então a Receita Federal, ela comenta isso. Então, esses 8 pontos de triagem... Olha, outra coisa que dá muita malha é pagamentos para o exterior, por exemplo. Sim. Está estudando no exterior, né, e aí porque você paga é dedutível, né, uma instrução no exterior, desde que seja... Lógico, um curso de graduação ou pós-graduação, quer dizer, tem que estar dentro das regras ali normais, né, da nossa legislação, mas a Receita Federal ela não tem como cruzar essa informação dessa instituição de ensino no exterior, como ela tem como cruzar dentro do Brasil. Então, sempre que tem pagamento para o exterior, acaba caindo na malha, porque ele quer que você... Principalmente que você comprove a documentação que você efetivamente pagou aquela instrução ou o que quer que seja. E quando não tem convênio, porque muitos países têm convênios de informações, então também as pessoas desconhecem isso, né, Maurício? E aí, nessa triagem de você entregar o processo digital, que são 11 itens de triagem até você completar o processo digital, não são difíceis, como você falou, vir anexando documento de acordo com cada passo. Então, o contribuinte ele pode se resolver, mas muitos contribuintes têm dúvida e, pior, têm medo. Né? Então, por isso que a gente sempre sugere, poxa, um profissional contábil é um profissional indicado para te ajudar nesse aspecto, né? É uma pessoa que vai contribuir com uma ferramenta de verificação mais ainda. Então, todos esses pontos são muito importantes que a gente está comentando aqui. Então, vale lembrar essa questão dos cruzamentos. Bem, pessoal, essa é a nossa mensagem, né? A gente respondeu várias dúvidas aqui. Maurício, você está vendo que você não está aqui presencial, mas quem sabe, né? Você venha presencial aí, se Deus quiser, em 2021, ou participa com a gente em alguma outra, a gente bebe vinho, come tábua de frios. Quando tem convidado assim, já tivemos alguns, eu ainda vou para a cozinha para fazer comida. Carla ainda vai para a cozinha, tá? Entendeu? É um papo mesmo. Tá? Então, gente, bem, eu vou começar a me despedir para a Milza fazer o encerramento. Muito obrigada. Queria agradecer ao Maurício a sua participação, né, aqui com a gente. E queria, assim, falar 2 novidades antes de passar aqui para a Tamires para se despedir. Para o Maurício e para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir. As nossas empresas se juntaram e montaram uma empresa chamada Tex BPO Finance, que é uma empresa de BPO financeiro, Maurício, aqui do Espírito Santo. Então, a gente vai... É uma empresa... É a primeira, né, de BPO financeiro nos moldes, como a gente está fazendo, que tem um foco total
de importar dados para a empresa contábil do cliente, né? Então, nosso foco é somente financeiro para pequenas e médias empresas, e o nosso foco é gerar informação para o contador da empresa, né? Já integrada naquela visão do contador ser mesmo consultor do cliente. Então, a gente lançou a empresa no mês de março agora, e a gente vai começar a fazer uma bateria de reuniões com empresas de contabilidade. Então, já agradeço às empresas que estão, algumas estão aqui ouvindo a gente, que vão nos receber na sexta-feira para a gente já apresentar o projeto. E também, assim, uma coisa importante demais nesse momento aí de LGPD, né, Maurício, que é uma coisa muito legal, não sei se o sistema já tem isso, é que os contadores fazem contratos de prestação de serviço com os seus clientes de pessoa física e coloquem cláusula da Lei Geral de Proteção de Dados e peçam para os seus clientes assinarem. Muito importante isso. A gente sabe que dá um pouquinho mais de trabalho, eu lá na Tasso já fiz, a Dani já está mandando aqui para os nossos clientes, com a cláusula lá ligada à Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante isso. A gente pode ter muitas situações nos próximos 5 anos, então vale a lembrança, né, para que a gente não tenha nenhum problema. No mais é isso, vou passar para a Tamires agora. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez, Maurício, pela sua presença, pela oportunidade, pela confiança de estar aqui conosco. O projeto Live Técnica e Confraria, ele já vai fazer aniversário daqui a pouco, a gente tem que até programar a festa falando nisso. E espero que tudo isso tenha passado para que a gente possa reunir todos que nos apoiaram, que confiaram nesse projeto, que continuam confiando. Trouxemos tantos profissionais brilhantes como você, com ideias tão brilhantes como essa que você teve de criar a Conferir, né, que trazem, claro, todos nós temos o objetivo de criar empresas, de obter lucro, mas a gente tem uma essência humana nisso tudo, que é poder colaborar para a melhoria da profissão contábil, para poder levar os contadores aos patamares mais altos possíveis, uma vez que essa profissão, desde anos, sempre foi desvalorizada e hoje ela assumiu uma escala imensurável dentro das empresas, uma necessidade imensurável dentro das companhias. Então, parabéns pelo seu trabalho. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Aos que estão nos ouvindo, muito obrigada. Obrigada por sempre estarem conosco. Nós temos pessoas aqui na live que nunca perderam nenhuma live nossa. Então, por incrível que pareça, tem. Nunca perderam nenhuma live. Então, assim, o nosso projeto é mostrar, assim, é falar ao vivo sobre o que a gente sabe, sobre o que a gente gosta, para temas que são muito oportunos para o momento, mas, sobretudo, deixar isso registrado para que a gente possa oportunizar e facilitar o caminho das pessoas que estão vindo depois de nós, para que tenham um caminho mais fácil do que o nosso. Então, eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Realmente estamos muito felizes e contentes com a Tex. A Tex traz uma proposta de BPO financeiro muito diferente do que o mercado brasileiro tem hoje. Nós, de fato, queremos ser também parceiros dos clientes contadores. Nós queremos auxiliar e melhorar o caminho dos nossos colegas contadores pela experiência que nós já adquirimos dentro dos nossos clientes. Então, acho que tem tudo para dar muito certo. E nós temos grandes amigos e parceiros que estão sempre nos apoiando, assim como você. Obrigada, Maurício. Obrigada a todos os demais. Então, Tamires já fez a apresentação da Tex, porque sabe que a Tamires é o nosso comercial, né? Não precisava nem explicar isso, né? Todo mundo já sabe, né? A pegadinha comercial dela é maravilhosa. Agradecer muito ao Maurício. O Maurício já esteve aqui em Vitória algumas vezes, apresentando a Conferir, né? No CRC, para a Ascov, nós somos parceiros, na Conescap já apresentou, então, assim, a gente levanta a bandeira realmente de ferramentas que a gente confia, que a gente tem a possibilidade de usar e de conhecer e que vai facilitar a vida do contador muito, muito mesmo. Eu conheço escritório que reduziu o quadro de funcionários pelo uso do Conferir, porque tinha um grande número de declarações de imposto de renda e tinha pessoas que ficavam monitorando malha, por exemplo, e restituição, que é uma coisa que o robozinho da Conferir faz, né, automaticamente. Então, conseguiu reduzir custos com a aplicação da ferramenta. Isso é uma realidade. E queria agradecer muito a participação do Maurício, e ele vai ter oportunidade de vir aqui para participar e tomar vinho, que ele gosta de vinho também, então ele vai vir tomar vinho com a gente numa próxima live, né? Esperamos acabar com essa pandemia para a gente conseguir fazer as coisas presencialmente novamente. Agradecer aos apoiadores da live, tá? Casa do Porto, que a Carla hoje ela não perdeu
o textinho do vinho, né? A ficha técnica. Hoje ela lembrou, né? A Casa do Porto, eles sempre mandam, mas assim, às vezes pode acontecer esquecimento, uma coisa ou outra. A The Picnic Box, que manda essa tábua para a gente todo mês, maravilhosa. A Tamires que come, tá? Eu e Carla, a gente bebe o vinho, a Tamires finge que bebe e come a tábua. A Vila Vídeos, que são os meninos maravilhosos, sofreram hoje aqui para colocar, a gente tem hora que some, a gente tem hora que aparece, a gente tem hora que some, a gente tem hora que aparece. Fiéis guerreiros. E agradecer a todos que participaram da live com a gente, aqui através de perguntas, de mensagens no YouTube. Falar com vocês que a live fica disponível na página de YouTube da Tasso, tá? E no site da Tasso também, vocês podem acessar. Cadê aquele negocinho que tem um resumo das nossas páginas? Tem aí no slide? Não, das páginas? Não tem, né? Tá. Então, o site, que é tassoconsultoria.com.br, e as páginas no Instagram Tasso Accounting, no Facebook Tasso Consultoria, no LinkedIn Tasso_Scouser. A Expertise Grupo Expertise no Instagram e no Facebook Grupo Expertise Account. A Tex no Instagram Tex BPO Finance, no Facebook tex.bpo Finance e no LinkedIn Tex BPO Finance. Então, aí estão as nossas páginas, e quem quiser o material da live, pode pedir também através do site da Tasso, que a gente encaminha. A gente não, a Dani, tá? Vamos dar nome para as pessoas. Eu não vou encaminhar, a Carla não vai encaminhar, a Tamires não vai encaminhar, vai sobrar para a Dani. Se você precisar, deixa uma mensagem que a Dani manda, tá? Na prática é isso aí. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Mais Tchau, uma Maurício. vez. Boa noite, gente. Tchau, Maurício. Boa noite, obrigado. Só dar um último recadinho. Toda sexta-feira, às 8 da manhã, nós temos o Café com Imposto de Renda, com o professor Walter Kopp. O professor Walter, ele é ex-superintendente do Imposto de Renda Pessoa Física aqui no estado de São Paulo, tirando todas as dúvidas sobre imposto de renda. Então, você vai lá no chat e já tira todas as dúvidas na hora, ou mesmo se inscreve no nosso canal e tira a dúvida. Toda sexta-feira, às 8 da manhã, até umas 9h15, 9h30, tem um Café com Imposto de Renda, tá bom? Foi um prazer participar com vocês, muito obrigado, e fico sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigadão. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau, obrigado. Boa noite.